certo? Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso seminário. O tema desse seminário é a contratualização do direito das famílias. Esse seminário é um projeto idealizado dentro de um projeto maior, a pós-graduação em Direito, Família e Sucessões do IMADEC. Uma pós-graduação num formato que, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, é um pouquinho diferente. Nós estamos acostumados ao modelo presencial, com aulas com participação física, ou quando a gente enxerga uma pós-graduação à distância, a gente enxerga uma pós-graduação com um modelo de aulas gravadas. E eu acho o modelo de aulas gravadas solitário, tanto para os professores que ficam lá gravando a aula e não tem ninguém para interagir, quanto para os alunos também que não podem fazer o networking, que não podem conversar entre si. A gente perde um pouco nas aulas que são remotas e ficam gravadas. E aqui a gente tentou conciliar o melhor dos mundos. A gente usa a plataforma Zoom para as aulas acontecem uma vez na semana. E se aqui naquele dia você teve algum problema, se naquele dia você teve algum imprevisto, se naquele dia você está cansado, se naquele dia você quer sair para jantar com seu par e você não está afim de assistir a aula, não tem problema, porque a gravação da aula vai ficar disponível para você por 30 dias, para você rever se você quiser, para você assistir aquilo que você perdeu. E durante a nossa sequência de aulas, a gente está terminando o primeiro módulo, a gente foi realizando alguns eventos. A gente já fez lives, a gente já fez outros seminários em relação parecidos com esse aqui. E o que é legal dessa proposta de seminário? Hoje nós somos 4 advogados. 4 advogados que conhecem a realidade de estar no balcão esperando uma decisão, de estar recebendo ligação do cliente tarde da noite, no final de semana, para saber por que o juiz, nas férias dele, não está mexendo no processo, porque está demorando tanto para sair aquela decisão. Então, a ideia é que a gente divida um pouquinho das nossas angústias, principalmente em relação a esse tema. Eu tenho aqui comigo a professora Maria Rita Holanda, que está falando diretamente de Recife, Pernambuco. Rita hoje é atual presidente do IBDFAM Pernambuco, autora de vários artigos, com um livro no prelo que vai sair no segundo semestre, tá? Com larga experiência num escritório específico tratando de direito de família. A professora Everilda também está falando de Pernambuco, uma amiga querida, a gente se conhece há muito tempo, não vou nem dizer de quando, tá? Com uma pesquisa muito interessante em áreas que envolvem tecnologia e áreas que envolvem direito das coisas, mas não deixa de atender os casos de família dela no escritório e acompanha também como é que a tecnologia está impactando nisso. E eu trouxe aqui para conversar com vocês, ainda bem que ele conseguiu organizar a agenda dele, o professor Luciano Figueiredo, que, além de ser amigo do Roberto, tá? Vocês conhecem o meu querido amigo Robertinho, está terminando o doutorado dele, e Rita e Everilda está com a bebê em casa, então a vida dele está muito tranquila, porque ele ainda não defendeu a tese, ele está com um filho novo em casa, tá? Ele ainda precisa atualizar o manual dele, volume 1 de civil, e os outros livros que ele tem. Então, eu fiquei pensando, será que o Luciano vai topar? Mas que bom que deu certo que ele está aqui. Luciano está escalado para pós-graduação, a Everilda também, eles ainda vão ser professores de vocês. A professora Maria Rita já esteve conosco, vai voltar muito em breve, daqui a 15 dias, tá? Tratando de outro aspecto, de outro tema. E aqui a gente vai conversar sobre contratualização do direito das famílias. Mas, meus amigos, antes de a gente começar com as falas, deixa eu fazer uma provocação geral para os 4. Tá? Eu vou levantar aqui a bola e vocês me respondem. Primeira pergunta. Há 10 anos atrás, a gente discutiria contratualização de relações de família? Há 10 anos atrás, a gente encontraria esse tema no sumário de um livro ou no sumário de um evento? Eu tendo a responder que não. A gente tem se preocupado, nos últimos anos, cada vez mais para temas dessa natureza, e talvez esse tempo em casa, talvez essa iminência da morte, talvez essa convivência forçada, que para alguns reforçou o lato, e para outros dá a vontade de jogar o com sorte ou sem sorte da janela, que você não aguentava mais conviver com aquela pessoa naquele espaço pequeno apertado, tinha feito você repensar muita coisa. E eu acho que a discussão de hoje à noite gira em torno de autonomia privada. Mas, vou começando com Rita. Rita, você tem essa percepção? Isso era tratado há 10, 12 anos? Você acha que é uma moda? Você acha que isso veio para ficar? Como é que você enxerga essa questão da contratualização? Boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo, minha amiga. Boa noite a todos, a Marcos, aos meus colegas que estão aqui, e a todos os alunos queridos aqui que eu já conheci em uma outra oportunidade. Marcos, você começa fazendo pergunta difícil, mas você está corretíssimo, não é? E isso vem sendo falado exatamente pelo ganho de autonomia, principalmente nas relações conjugais,
que nós passamos a ter, né? Então, a gente vem discutindo há muito tempo essa questão de intervenção do Estado nas relações privadas, nas relações existenciais, até onde o Estado poderia intervir, e nós temos observado um movimento de recuo, né, do Estado na intervenção, principalmente nas relações conjugais. Nas relações parentais, a gente vai conversar depois. De acordo. Aí, pegando esse gancho de Rita, deixa eu provocar Everildo. Eu posso falar atualmente de um direito de família mínimo, Everildo? Ou você acha que a gente ainda está longe disso? Oi, Marcos. Deixa eu dar aqui meu boa noite a todo mundo do IMADEC. Olá, Maria Rita. Olá, Luciano. Boa noite para vocês. E que a gente tenha hoje uma excelente noite, tenho certeza, porque vai ser um bate-papo super legal. E Marcos, como sempre, já começa fazendo bullying com pergunta difícil, né, Maria Rita? Mas eu acho, Marcos, que a gente só começou a pensar em depender menos do Estado. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise existencial, porque no momento que eu caso, eu quero liberdade total, não quero esse Estado mexendo aí na minha vida. Quando eu me separo, eu quero o papai e a mamãe Estado que vão regular tudo e vão enforcar a outra parte para me dar todos os direitos que eu quero, inclusive de criança mimada. Então, a gente ainda está se definindo. Nós somos um adolescente rebelde, nós somos uma criança mimada, nós somos adultos responsáveis. E a gente está experimentando a autonomia, acho que já com o processo aí de desjudicialização, onde os cartórios entram mais para ajudar na organização da vida privada, e acho que a gente está testando. Não sei se veio para ficar, mas a gente está fazendo um belo teste. Você antecipou que eu ia fazer de provocação para o Luciano, para ver como a gente está em sintonia. Luciano, contratualização, cada vez mais recorrente, cada vez mais sendo utilizada. É o caminho para fora do judiciário? É a fuga do judiciário? Ou a gente continua dependendo dele para tudo e para todos? Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Maria Rita. Boa noite, Everilda. Boa noite, a Kelson, meus colegas do IMADEC. Que alegria estar aqui nessa casa. Marcos, eu queria dizer que você não convida, você convoca, né, meu amigo? Então, assim, eu sempre estou a seu dispor a qualquer momento, porque eu tenho um carinho enorme por você e um carinho enorme por essa casa. Marcos, veja, eu penso que a desjudicialização, sim, ela é um caminho a ser trilhado e cada vez mais trilhado, apesar de, historicamente, essa ser uma afirmação antiga, né? Eu sempre comento que quando eu estava no segundo ano de Direito, já tem um tempinho, né, que isso aconteceu, eu assisti uma palestra de uma colega nossa, professora Águida, uma grande defensora da mediação e da arbitragem, que a palestra da professora Águida na época era Mediação e Arbitragem, o caminho do futuro. Eu assisti essa palestra e fiquei hiper empolgado, eu era aluno de processo civil 1, etc. Falei, caramba, isso aqui, né? Queria rasgar o CPC, né? Já queria resolver minha vida na mediação e na arbitragem, nos métodos alternativos de solução de controvérsia. Foi então, Marquinhos, que assim, uns 15 anos depois, mais ou menos, você estava comigo em um evento do IBDFAN em BH e a professora Águida deu uma palestra cujo tema era Mediação e Arbitragem, um caminho do futuro. E aí eu chamei a professora e falei, professora, a senhora não vai acreditar, mas eu, quando aluno, assisti uma palestra da senhora em Salvador sobre esse tema, e infelizmente esse futuro ele se aproxima, mas ele não chega, né? De fato, a gente tem caminhos hoje interessantes de desjudicialização. Temos o divórcio extrajudicial, temos o reconhecimento acumulado com dissolução de união estável, o inventário e partilha, temos até uma flexibilização, o STJ há um tempo atrás entendeu pela possibilidade do inventário e partilha, ainda que haja o testamento, desde que já tenha sido feita a abertura judicial do testamento, mas eu ainda vejo que o nosso ordenamento jurídico é tímido em relação ao assunto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em arbitragem familiar, a gente tem muita resistência, né? Os defensores... Medo do desconhecido, Luciano. Medo do desconhecido. Isso, exatamente. Quando a defesa da tese é para partilha de bens, no tema alimentos, para quantificação, mesmo assim é um parto você conseguir, né, construir essa ideia de que na quantificação dos alimentos seria possível a arbitragem. Então, eu diria para você que nós avançamos muito e melhoramos muito na desjudicialização, mas ainda há muito a se encaminhar. E eu entendo que o caminho da desjudicialização no Brasil, infelizmente, ele é uma escolha, muitas das vezes, realizada não por uma opção consciente das partes, no sentido de que achar que a desjudicialização é melhor,
mas sim pelo terror de ir até o Poder Judiciário. E essa é outra situação que a mim preocupa muito, né? Na verdade, não é que as pessoas queiram a desjudicialização, é que as pessoas querem qualquer coisa que não seja o Poder Judiciário, porque, infelizmente, o Poder Judiciário nem sempre funciona muito bem, né? Obviamente que os estados têm realidades diferentes, mas posso falar com tranquilidade aqui onde eu advogo no estado da Bahia, que, infelizmente, os processos são muito lentos, não têm a velocidade da vida, etc. Mas, enfim, meu amigo, nós estamos caminhando para a desjudicialização, mas eu entendo que ainda falta muito a se encaminhar por aí, viu? O meu sócio, Luciano, costuma usar uma seguinte expressão: judiciário a gente só sabe o dia que chega, e a gente entra no labirinto do Minotauro. O problema é você achar a saída, certo? E se, quando você achar a saída, a solução que você foi buscar ainda vai ser útil para aquela realidade que você está definindo. E vamos acrescentar uma camada de preocupação: pandemia. Aqui na minha cidade tem magistrado que faz audiência. Tem magistrado que diz assim: aguarde-se terminar a pandemia para que a gente retome as audiências presenciais. Eu entendo. Não é a mesma coisa fazer audiência virtual de fazer audiência presencial. Mas será que a vida espera? Será que você pode considerar de modo geral e restrito: aguarde-se acabar a pandemia para que a gente volte a fazer audiências? Isso são temas que são bem delicados. Mas para hoje, o que é que a gente vai tratar? A ideia é que a gente fale da contratualização e que a gente faça um escoço. Ou seja, o Luciano vai começar conversando com vocês sobre aquele período que antecede a um reconhecimento mais sério pelo estado do relacionamento. Ele vai falar de uma coisa que ele é especialista, de namoro. Porque ele é especialista, depois eu conto a vocês. Agora, na sequência, pode ser que o casal queira dar um passo a mais. E aí, está na hora de Everilda falar um pouquinho sobre pactos que você pode celebrar antes do relacionamento ser reconhecido pelo Estado. Mas se você perdeu essa chance, se você deixou o bonde passar na sua frente e você não pulou nele, será que está tudo perdido, Ana Maria Rita? Será que a gente pode fazer pactos para depois daquele ato solene de reconhecimento pelo Estado? E se tudo der certo, a gente vai conversar com direito a notas de rodapé e algumas intervenções dos demais que estão aqui na sala em relação a esse assunto. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Para ficar mais confortável para os nossos colegas que estão assistindo, eu vou deixar agora apenas o Luciano no destaque, para ele começar a conversar, Lu. E, nesse contexto, uma provocação. Eu olho o Código Civil no livro de família e a minha sensação, talvez por conta do recurso à subsunção, é que o Código enxerga o relacionamento em fases estáticas. Então, eu tenho uma fase do namoro, eu viro a página, eu tenho uma fase do casamento, ou eu tenho uma fase da união estável e eu necessariamente vou ter que virar a página para o casamento. Ainda faz sentido isso, tá? Como é que são as questões que envolvem namoro e, já que o tema da gente é contratualização, dá para contratualizar o namoro, Luciano? A encrenca é com você. A palavra é sua, amigo. Obrigado, Marquinhos. Poxa, é um tema muito bacana e um tema da ordem do dia, né? Primeiro, como você bem pontuou, a gente tem uma espécie de uma ideia equivocada de uma escalada do afeto, né? Que nós teríamos aí um namoro, e aí quando essa relação evoluísse, ela chegaria a uma união estável, mas a união estável é legal, mas bom mesmo é o casamento, né? E aí quando ela chegar até o casamento, ela atingiria o ápice relacional e nós passaríamos a esperar talvez o divórcio. Mas, enfim, né? Essa ideia da escalada do afeto é uma ideia que foi ficando para trás, porque nesse modelo de autonomia relacional, nesse modelo de autonomia existencial, é possível que o casal opte, na verdade, por viver um namoro, ou opte, na verdade, por viver uma união estável, ou opte, na verdade, por viver um casamento. E esses são modelos diferentes e que não necessariamente têm uma relação de predileção, ou de melhoria, ou de hierarquia, né? Essa é uma forma que a gente tem que passar a enxergar, tem que mudar um pouquinho essa ótica que se enxerga esses modelos relacionais. Mas o meu pedaço de fala, como você bem pontuou, diz respeito ao namoro. Eu costumo brincar dizendo que namoro é fato atípico, né? O Código Civil ele não regula o namoro. Se a gente pega o Código Civil e procura lá no Código Civil a palavra namoro, a gente não encontra. Na verdade, o legislador civilista ele não regula o namoro, ele não conceitua o namoro, ele não dá consequências ao namoro. Quem faz isso é a doutrina, quem faz isso é a jurisprudência, e o faz com um olhar de muita preocupação, justamente para diferenciar este namoro da eventual união estável.
Então, falar sobre a relação de namoro é necessariamente a gente tocar na relação de união estável, porque é onde habita esse debate, né? Nós que somos da advocacia, como você bem pontuou, eu, você, a professora Maria Rita, a professora Everilda, a gente sabe que há várias e várias demandas, várias e várias ações de reconhecimento cumulada com dissolução de união estável, em que a parte autora tenta comprovar que havia união estável e a parte demandada tenta dizer que era um mero namoro, que era uma relação casual, etc. Então, falar do namoro, conceituar o namoro, perpassa, na verdade, por falar um pouquinho da nossa união estável. E a união estável é a convivência pública contínua e duradoura entre duas pessoas desimpedidas de se casar ou separadas, com intenção, com ânimos de constituir família. No Brasil, ali entre os idos de 1994 e 1996, por força de uma lei infraconstitucional, uma lei esparsa, a diferenciação entre o namoro e a união estável era muito clara, porque se exigia naquele contexto histórico, para que você adentrasse na relação de união estável, que você tivesse um determinado tempo de relacionamento, né? Então, quem tinha 5 anos de relacionamento, automaticamente adentrava na relação de união estável, o que causava uma situação curiosa, né? Cidadão lá com 4 anos, 11 meses, 29 dias era um mero namoro, né? 5 anos e 1 milésimo de segundo era união estável. Quando era namoro, não tinha direito a nada. Quando era união estável, tinha direito a tudo, né? Tinha pensão previdenciária, tinha alimentos, tinha sucessão, tinha ameação de bens, etc. A gente passou a olhar aquela opção legislativa de aprisionar o afeto em uma razão temporal e chegamos à conclusão de que não dá para o amor se submeter a uma regra matemática de tempo, a uma subsunção tão exata. É consabido que há relações em um período mais curto, com um grau de intensidade muito maior e que geram uma união estável, e há relações em períodos longos em que não há esse mesmo nível de intensidade que vivencia-se talvez um mero namoro. E aí nós retiramos, a partir de 1996, através de uma nova lei esparsa, essa necessidade do prazo mínimo, fato hoje mantido pelo Código Civil. Então, a gente não tem mais exigência de prazo mínimo para a configuração da união estável, o que leva a uma fluidez de um debate conceitual muito grande de quando se vivencia o namoro e quando se vivencia uma união estável. E aí a gente vai para a jurisprudência e para a doutrina. E a doutrina e a jurisprudência, em um primeiro momento, se posicionou no seguinte sentido. Ó, se não tem intenção de constituir família, namoro. Se há intenção de constituir família, é união estável. A história gravitava de redor, como gravita ainda hoje, do ânimos de constituir família. Eu me lembro de um julgamento paradigmático sobre esse assunto, relatado pelo ministro Silvio do Salve de Figueiredo, que ele dizia que a relação lá discutida no STJ não era de união estável, era um namoro ou um mero passatempo. Eu fiquei imaginando a parte, né, que disse que era união estável, lendo esse julgamento depois, a cimenta, né? Namoro ou mero passatempo, porque, segundo o ministro, como não havia intenção de constituir família, aquilo ali não poderia ser emoldurado em uma união estável. O grande, porém, aí a grande dificuldade é como comprovar essa intenção de constituir família. E a coisa ficou ainda pior nessa era de alta tecnologia que nós vivenciamos agora, que você, Marcos, é um grande estudioso, a professora Everilda também é uma grande dedicada, são grandes conhecedores deste tema, relações de tecnologia e redes sociais que geram publicidades relacionais de forma muito grande, de forma absurda. E mais, os relacionamentos hoje, eles gozam cada vez de uma intimidade maior, né? Você falava no início aí da nossa abertura aqui, Marcos, com muita propriedade, que há 10, 12 anos atrás nós não falaríamos sobre contratualização das relações familiares. É verdade. Eu diria para você que há 20, 30 anos atrás não se falava também de relações sexuais entre namorados com a frequência que se fala hoje, né? Então, a gente tem uma mudança de perfil da sociedade. O próprio Bauman traz de forma muito clara essa ideia do amor líquido, das relações, né, cada vez mais efêmeras e intensas, da ideia de trocas relacionais, da influência do capitalismo nesse nosso modelo relacional. Então, isso tudo gerou uma dificuldade conceitual muito grande de diferenciarmos o namoro da união estável. O STJ chegou, na tentativa de aclarar as ideias, a criar, inclusive, um novo enquadramento intermediário
denominado de namoro qualificado, né? Então, hoje o STJ entende que o namoro pode ser simples ou qualificado. Aliás, eu acho a expressão namoro qualificado um barato, né? Eu não sei da onde, né, tiraram isso. Na minha época de faculdade, lá se vão alguns anos, qualificado era homicídio, né? Que o povo na TV dizia que era triplamente qualificado e meu professor de penal dizia que só qualificava uma vez. E essa é toda a lembrança que eu tenho sobre esse assunto penal. Não me perguntem nada sobre isso, porque penal realmente não é minha praia. Mas, enfim, né, criou-se a figura do namoro qualificado. E aí se criou a ideia de que o namoro é uma relação sem ânimos de constituir família algum, que no namoro qualificado existe uma intenção, um ânimos familiar, mas é um ânimos futuro de constituição de família, enquanto que a união estável, você tem um ânimos atual de constituir família. Eu costumo dizer que isso no papel é uma maravilha, né? A gente pega lá o manual, o artigo, redige, poxa, aqui é tranquilo. Se não tem ânimos de constituir família, namoro. Se o ânimos é futuro de constituir família, namoro qualificado. Se o ânimos é atual, é união estável. Vai para dentro do processo e vai provar o ânimos. Item 1. Provar ânimos não é fácil, porque provar ânimos é provar a intenção. Claro, a gente tem os indícios probatórios, não precisa morar junto para ter união estável, mas se morava é um belo indício, né? Fotos de viagem, né? Eram conhecidos socialmente como um casal, tinham conta conjunta, etc. Ok, a gente tem os indícios, mas não é fácil, não é simples. Pior, você agora, além de provar o ânimos, tem que provar que o ânimos é atual, que se enxerga como família hoje, que não era um ânimos para o futuro de constituição de família. A missão ficou um tanto quanto complexa, né? A prova ficou quase que diabólica, sob o ponto de vista processual. Não é fácil, não é simples. O debate processual se torna bem complicado em relação a este assunto. E o tema, ele ganha uma importância prática absurda, porque a partir do momento em que você está no namoro, seja simples ou qualificado, como eu dizia há tempos atrás, o fato é atípico. Você não vai ter consequência para o direito. O máximo que você encontra de jurisprudência e de doutrina é no sentido de que se os dois namorados concorreram para a aquisição de um bem, com base na tese da sociedade de fato, direito obrigacional, vamos evitar o enriquecimento sem causa e vamos fazer uma partilha ali, que é o mesmo raciocínio que se aplicaria se dois amigos também tivessem adquirido um bem conjuntamente e por algum motivo brigaram, né? Já a união estável tem uma série de consequências automáticas. Então, o debate, sob o ponto de vista prático, ele é muito grande. Eu costumo fazer uma analogia aqui lá com a questão do direito do trabalho, né? Parece aquelas ações em que o sujeito pleiteia o reconhecimento de relação de emprego, né? Tudo ou nada. Se ele consegue, meu amigo, que reconheça a relação de emprego, aí vem, vem FGTS, 13º, férias. Lá em Direito do Trabalho, quando eu advogava, tinha um negócio de integração e repercussão, era maravilha, né? Integrando e repercutindo, a conta só aumentava. Agora, se não conhece a relação de emprego também, né, a coisa morreu por ali. Então, acaba que vira meio que o interruptor de tudo nada. Eu estou cada vez mais convencido, Marcos, que o grande problema em relação ao namoro e à união estável, e isso eu já debati com você várias vezes, a gente ano passado conversou muito sobre isso ao telefone, o grande problema é como nós enxergamos, ainda majoritariamente, a natureza jurídica da união estável no Brasil. Essa é a grande questão, né? Como majoritariamente se enxerga ainda, e há vozes dissonantes cada vez mais marcantes e que ganham cada vez mais terreno, mas ainda se enxerga a união estável como um ato-fato jurídico, ou seja, se enxerga a ideia de que não é preciso uma manifestação expressa de vontade para que você adentre na união estável, a coisa vira meio que uma caixa preta, né? Você recebe clientes no escritório que lhe contam uma história e vira para você e fala: e aí, doutor, é união estável ou é namoro? Né? Você coça a cabeça, né? Começa a fazer perguntas, mas vem cá, tem quanto tempo? Né? Quando recebe convite de casamento em casa, é fulano de tal ou fulana de tal, e senhor e senhora, é isso aí. Né? Viaja junto, como é que está na rede social? A coisa às vezes fica muito nebulosa, fica muito tênue. A situação mudaria por completo se nós, em um modelo de mais atenção à autonomia, passássemos a enxergar a união estável, na verdade, como um negócio jurídico, que é o que eu há muito tempo defendo, né? Redigi sobre isso um artigo lá em 2011, sendo que as pessoas
vivem um namoro e querendo manifestaram vontade expressamente, e ninguém aqui vai exigir, gente, aquela formalidade preliminar e habilitação do casamento. A ideia não é burocratizar, tá? Porque a união estável é realmente uma situação mais fática, ok? Mas manifesta-se a vontade para entrar na relação da união estável. Parece que a tese vem ganhando adeptos, né? A professora Marília escreveu uma bela obra sobre isso, o contrato de namoro, né? Defende essa ideia da natureza negocial. O próprio professor Marcos Bernardes de Mello, aniversariante, né? Fez aniversário esses dias, presente no Instagram, assisto muitas aulas do professor Marcos Bernardes. Ele também escreveu no passado um artigo sobre esse tema, mudando sua posição, e quem sabe nós tenhamos luzes para o futuro sobre isso. Por conta desse cenário nebuloso, Marcos, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, é que muita gente defende a ideia de que é viável se fazer um contrato de namoro, né? Um contrato em que as partes declaram que vivem um mero namoro. Poxa, professor, mas para que eu vou fazer isso? Para afastar a união estável. Então, você está fazendo um contrato ali dizendo que vive um mero namoro, que não há intenção familiar, na verdade, com o escopo de afastar a união estável. A doutrina ainda majoritária, calcada nessa ideia da natureza do ato-fato da união estável, afasta o contrato de namoro. Tem doutrinador dizendo que o contrato é ineficaz, tem doutrinador dizendo que o contrato é inválido, alguns dizem até que o objeto é ilícito. Enfim, o fato é que em tempos de pandemia, com tanta gente passando a morar junto, na verdade, porque namorados na pandemia não tinha restaurante, não tinha cinema, não tinha show, né? Pô, vamos ficar junto. A demanda pelos contratos de namoro se tornou crescente. E aí, geralmente, os advogados vêm sugerindo que nesse contrato se estabeleça que a relação é de mero namoro e que se coloque lá a chamada cláusula evolutiva, alguns chamam de darwiniana, no sentido de que, na hipótese daquela relação algum dia ser reconhecida como de união estável, se estiver evoluído para uma união estável, que já se aplique a ela o regime da separação de bens. Isso vem sendo feito corriqueiramente, mesmo se sabendo que o STJ entende que o mero contrato de namoro não é capaz de afastar a configuração da união estável, mesmo se sabendo que o entendimento majoritário ainda é da união estável como ato-fato. Eu sou esperançoso, porém, que esses ventos da autonomia aí, que vem soprando no direito das famílias, logo, logo vão soprar ainda mais forte sobre essa questão da união estável e vão enquadrá-la aí como negócio jurídico, que o contrato de namoro ele vai ganhar um terreno bem fértil e bem tranquilo nessa contratualização. Mas é isso, meu amigo, que eu tinha aqui, né, dentro do tempo aí, também não quero avançar no tempo. Você foi super preciso no tempo. Perfeito. Agora, Luciano, a minha provocação na sua fala e para o pessoal da pós, você tem uma ideia, esse ano a gente fez uma aula na Semana dos Namorados, na quarta-feira, e a professora convidada foi a Marília para falar do livro dela, que era uma aula bem romântica, e a gente disse que o pessoal da pós também trouxesse os namorados que já estavam em casa mesmo, que a coabitação é forçada, para assistir a aula da pós e aprender um pouquinho com Marília e se conscientizar em relação a isso. Veja só, a minha provocação em relação ao contrato de namoro é o seguinte, é que a gente usa um contrato no contrato de namoro para tentar diminuir o risco do imponderável da decisão judicial. Tá certo? E a discussão do contrato de namoro sob o ponto de vista do contrato não afasta o controle judicial. Porque a gente está diante de uma situação que não tem regulamentação e a gente tenta fazer, no espaço da autonomia da vontade, vai depender do que o juiz vai definir, tá certo? Uma tentativa de... É um redutor de complexidade, um redutor de risco. Ainda que você não considere o contrato, veja, que utilize como elemento de prova para outra coisa, tá? Queria registrar aqui que o Felipe fez uma lembrança ao nosso querido Zeno Veloso. É verdade, Felipe, o Zeno tem alguns textos que ele traz casos concretos discutindo essa questão do namoro qualificado e da união estável. Eu lhe confesso que eu não sou fã desse cenário de namoro qualificado. Para mim, namoro qualificado é a resposta de improcedência da ação de união estável. Certo? Então, ou você tem união estável, você não tem união estável, e você terminar a sentença dizendo que a pessoa está em namoro qualificado, significa o quê? Você perdeu. Porque namoro qualificado não vai ter nenhuma das consequências que você gostaria de obter naquele contexto específico. Mas está na hora da gente trazer aqui, tá? A professora Verilda para a conversa, a professora Maria Rita para a conversa. Eu quero registrar aqui. O professor Dimitri que vai dar aula amanhã. Eu já levantei meu dedinho, hein? Eu levantei meu dedinho, porque eu tenho pergunta de aluno, hein, professor Luciano? Vou colocar você nessa discussão já, Everida. Assim que eu achar você. A Everida é tão magrinha que eu estou procurando a foto dela aqui no material.
para poder achar você e não acha agora, tá? Então, por favor, faça a sua pergunta. Professor Luciano, vou fazer pergunta de aluno qualificado, aquele que tem pergunta de bolso. Nossa Senhora. Eu tenho uma grande inquietação com o contrato de namoro, aliás, com essa questão do namoro ali no liame da união estável, quando eu vejo duas reportagens de jornal que são bem parecidas e o resultado é bem diferente. Por exemplo, de um lado, eu vejo a notícia de que uma moça não conseguiu caracterizar uma união estável porque tinha ido morar com o namorado há 15 dias e o rapaz morreu 15 dias depois. Acho que ficou empolgado com a lua de mel, morreu. E a questão é que ele era mais velho do que ela e ela dizia que eles foram morar juntos. Ele pediu para morar junto, como se fosse o pedido de casamento, mas vamos morar junto, é um pedido de união estável. Com 15 dias ele morreu e os tribunais negaram, até o STJ se negou, que aquilo fosse uma união estável porque só tinha 15 dias. Aí eu abro o Facebook uma semana depois e tem o seguinte: moça que sofria de câncer realiza grande sonho de casar antes de morrer. Aí a notícia muito romântica de que ela tinha um câncer terminal, aí vestiu-se de noiva, casou no hospital, vestida de noiva, e expediu a certidão de casamento, e esta moça terá, aliás, o viúvo terá os efeitos previdenciários daquele casamento de 24 horas, porque nesse caso que eu falei, a moça morreu no outro dia. E a minha questão é, a outra teve 15 dias de uma relação não documentada, a outra 24 horas de uma relação documentada, então a gente tem o namoro realmente desqualificado, porque é como se a união estável fosse menor. Ela é tão menor que 15 dias não serve. E um casamento, que é o grande, é o que serve. Então, a gente está com tanto medo do namoro em relação à união estável que tem que contratar, porque eu estou com medo de namorar e virar união estável. Então, o namoro começou a ser algo que me dá medo e não uma coisa romântica, que eu vou passar uma fase boa da minha vida, apaixonado, não, eu tenho que já pensar no documento. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Esse casamento de 24 horas e uma união estável de 15 dias, onde é que a gente teve efetivamente aí um namoro, um casamento ou uma união estável? E agradecendo a sua palestra, porque eu já anotei um monte de coisa aqui e aprendi bastante. Luciana, a encrenca é sua, meu. Ô, professor Everildo, eu que agradeço aí a sua fala, eu que estou aprendendo muito. Marcos, eu queria consignar aqui a presença em sala do professor Dimitri. Eu vou trazer ele para cá aqui. É ele mesmo, entendeu? Só que eu peguei ele de surpresa. Me impactando aqui. Ele vai dar aula amanhã para o pessoal da pós, aí eu disse a ele, passa lá na sala, vem dar um oi para o pessoal lhe conhecer. E soldado no quartel, né? Luciano, se você não quiser responder tudo, bota o Dimitri para responder, que ele responde, tá certo? Mas começa com você. Tranquilo. Um abraço, Dimitri. Professor Everildo, eu penso que a resposta da sua questão ela vai ao encontro ao que eu estava tratando aqui há pouco, que é o encontro do modelo de autonomia. Né? Essa situação ela não aconteceria em um ordenamento jurídico que enxergasse a união estável como um negócio jurídico que demanda manifestação de vontade das partes. Essa situação estaria completamente resolvida, porque você não teria dúvida em relação a essa relação dos 15 dias, porque aí, se as partes quisessem efetivamente ter adentrado em uma união estável, elas teriam feito algum tipo de manifestação de vontade expressa nesse sentido. No segundo exemplo, quiseram casar. E a sua fala vai muito ao encontro daquilo que eu disse, né? O afeto a gente não consegue aprisionar dele uma razão de tempo, não é verdade? Não é 15 dias, não é 24 horas, não é 48 horas, não é 72 horas que a gente vai fazer esse aprisionamento afetivo. Então, se a gente passa a ter esse modelo de negócio jurídico na união estável, modelo negocial, como é no casamento, que é um negócio jurídico, né? Sem entrar aqui na discussão se é um negócio jurídico especial, se é um contrato, se não é, etc. Enfim, ficando aí no gênero para não ter briga com ninguém, né? Ele é um negócio jurídico, a gente verifica então que esse problema ele estaria em certa medida sanado, solucionado. O que eu penso, né? E aí eu vou até aproveitar o Dimitri e colocar ele nessa conversa, porque eu sei que ele é um defensor até mais ferrenho dessa ideia, Marcos, do que eu. Né?
eu andei lendo as coisas do professor Dimitri, eu falei, rapaz, eu achava que eu gostava de autonomia, viu? Mas descobri alguém... Você é conservador, você é conservador. Eu me senti conservador depois que eu li os trabalhos. Então, se a gente tivesse um modelo mais afeto-autonomia, isso seria uma situação solucionada, né? Porque os contratos familiares, aí, como o professor Dimitri bem pontua, já nos auxiliaria, não é isso, professor? E olha que você vai responder que Maria Rita está ali ouvindo, viu? Muito bem, meu mais cordial boa noite a cada um de vocês. Eu queria dizer, meu querido Marcos, que no Dia do Amigo é um privilégio estar com amigos tão queridos aqui. Quero saudar de início as nossas queridíssimas Maria Rita e Everilda. Lhe abraçar, Marcão, e dar um abraço muito apertado no meu amigo querido, Luciano. Estou aqui desde o começo dessa aula assistindo vocês e realmente impressionado com a qualidade das discussões que estão sendo traçadas e trabalhadas aqui sobre esse tema, que é um tema tão caro para nós, né, que é o tema da contratualização. Atualmente, esse é o tema que me preocupa mais, Luciano, Marcos, Everilda, Maria Rita. Tenho a impressão que nós estamos atravessando uma fase muito importante no direito privado brasileiro, que é uma fase de transição. Talvez alguns de nós ainda não tenham se apercebido muito bem disso, mas essa fase de transição é uma fase que digamos assim, representa um caminho sem volta, porque vai mudar os paradigmas, ou está mudando os paradigmas, com os quais nós pensamos o direito civil, mas não só isso. Sobretudo a maneira como nós trabalhamos, nós que somos advogados, Marcos pontuou isso muito bem no começo, eu também me senti incluído nessa fala, a forma que nós pensamos o direito enquanto advogados, a nossa condução das atribuições em relação ao direito de família, a nossa postura em relação aos nossos clientes. Eu não tenho dúvidas de que nós trabalhamos com direito de família, num futuro muito próximo, nós seremos muito mais advogados que trabalham sobre contratos relacionados à construção de contratos, refazimento desses pactos, revisão judicial desses termos, execução desses acertos, mas, sobretudo, advogados voltados para essa vertente da contratualização. Essa discussão que vocês traçaram, eu vou tentar ser muito, muito breve, Marcos, porque eu não quero de maneira nenhuma atrapalhar aqui o andamento dos trabalhos, que estão sendo muito bem conduzidos, e, sobretudo, porque Maria Rita vai falar agora, mas apenas queria fazer uma ponte rapidíssima com o que o Luciano traçou, que eu acho que o Luciano foi muito, muito feliz. A gente precisa colocar os pingos nos is. Aqui no Brasil, nós nos acostumamos muito com a tese do ato-fato para a união estável, do professor Paulo Lobo, né? Nós que somos seguidores do professor Paulo Lobo, nós nos acostumamos muito a essa linha interpretativa, mas com a devida licença acadêmica e, sobretudo, com o grande respeito que nós temos a tudo que o professor Paulo Lobo representa para cada um de nós, é necessário reconhecer que nós precisamos mudar a linha interpretativa para reconhecer que a união estável ela precisa ser veiculada, como o Luciano disse, como um negócio jurídico. E talvez reconhecer a união estável como um negócio jurídico definitivamente seja muito, muito simbólico, porque nós vamos ter a oportunidade de, a partir dessa premissa, usufruir dos efeitos para todas as outras relações de família, inclusive o namoro, que eu não tenho dúvida, tenho defendido isso, defendi isso com o Luciano, inclusive, no outro evento há alguns dias. Não tenho dúvida, inclusive, Marcos, que o namoro também constitui entidade familiar, assim como qualquer outra avença que precisa ser trabalhada entre as partes. Só para fechar, Marcão, querido Marcos, todos vocês, e permitir que os trabalhos fluam, né, abraçando mais uma vez cada um de vocês, dizer que a minha perspectiva em relação à contratualização é uma perspectiva ainda mais voltada para a construção das relações domésticas, sobretudo para o funcionamento da vida íntima do casal, o que serve e o que não serve para cada núcleo, o que é apropriado, às vezes, para um casal não é apropriado para outro. Por isso que me parece cada vez mais necessário que esses casais construam suas próprias regras, como dizia Carbonnier lá atrás, nos idos dos anos 60 do século passado, olhando para os nossos tempos, provavelmente, quando ele disse que no futuro cada família vai construir o seu próprio direito de família. Acho que estamos enfrentando esse portal, atravessando esse portal. Meu querido Marcos, Luciano, Pelas considerações, muito obrigado. Viu? Show de bola. E amanhã vocês vão ter aí a amanhã noite com toda vocês, com o professor Dimitri. Isso. Agora, Dimitri, vamos ouvir a professora Maria Rita. Vamos, Rita, sim.
Suas opiniões sobre namoro e contratualização, minha amiga? A mais antiga aqui vai falar agora, mas eu também quero consignar, Marcos, a presença de Você um é que está querido advogando há colega. mais tempo, não é mais antiga, só isso. Eu queria consignar, permita-me, a presença de um colega querido, o professor José Maria, que também está aqui na Isso. sala, Zé Maria, seja muito certo? bem-vindo, amigo. E também cumprimentar Dimitri. Dimitri é um querido, não é? E ele vem realmente escrevendo sobre isso de forma muito aberta, muitas vezes impactando, né? Inclusive sobre essa transição. E assim, eu me pergunto, sabe, quando o Luciano estava falando, eu me lembrei de uma palestra do professor Euclides de Oliveira a respeito, né, da escala de afetos, né? Ele partiu um pouco antes da escala de Luciano aí, porque ele falou de relações afetivas, de relações sexuais, do ficar, do rolo, e quando ele falou em chegar em namoro, ele já sinalizou para um sentimento monogâmico, né? Porque o que distingue o namoro de um ficar ou de uma relação eventual já é a ideia de uma fidelidade em que pese não haver responsabilidades, né? Então, quando você coloca ali no Facebook, fulano de tal está namorando, é como se estivesse demarcando o território, né? De que ali existe uma relação exclusiva entre eles. E aí é quando a gente se depara, talvez, Dimitri, com alguns empecilhos culturais, quiçá, de flexibilizar mesmo algumas coisas para as quais nós não estamos preparados para flexibilizar. Eu entendo, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal ele foi duríssimo agora, no último julgamento, com relação a estabelecer que a união estável e o casamento eles devem se reger de forma igual pela monogamia, que a monogamia é imposta e, portanto, ele interviu completamente na autonomia aí, né? Na autonomia mesmo daqueles que aceitam manter relacionamentos paralelos, na autonomia daqueles que têm a lealdade de conhecerem esses relacionamentos paralelos. Então, o Supremo ele dá um passo, não é, que eu posso até dizer de retrocesso diante desse movimento aí de contratualização. Eu posso criticar o Supremo nesse sentido, mas, por outro lado, né, ele demonstra, né, e ele representa o que efetivamente, uma vez, gerou dúvidas no judiciário, certo? Então, nós vínhamos, né, numa perspectiva de poder reconhecer a família simultânea, numa perspectiva... Desculpa, eu não sei se eu estou desviando um pouco o assunto, Não, mas está eu estou perfeito. querendo Está fazer uma tranquilo. interseção. Nós vínhamos nisso, né? Nós vínhamos reconhecendo uma realidade, né? E nós retrocedemos a uma ideia de invisibilidade de determinadas realidades. Invisibilidade que a união estável já teve no passado, com relação ao casamento, né? Então, quando nós tínhamos apenas o casamento, a união estável era invisível. E agora que nós temos o casamento e a união estável, as relações simultâneas são invisíveis por determinação do Supremo Tribunal Federal. Que Um validade terá um processo contrato? previdenciário, né, Rita? Um E processo num previdenciário. processo previdenciário, né? O Supremo julgou mais do que se pediu ali para que ele pudesse intervir, né? Eu acho que ele realmente aí merece uma crítica ferrenha, mas só para mencionar essa questão da autonomia, sabe? Que é um assunto que é muito caro para mim também, e que toda vez que eu estou discutindo, pessoal, essa questão de conflitos e de autonomia e de contratos, eu me sinto tratando de uma pequena parcela da população brasileira, né? Como se o direito civil ainda estivesse se prestando apenas para aqueles que têm patrimônio, porque só interessa contratar efetivamente para proteger algum patrimônio, né? Ou para evitar a imputação de uma violação de dever de fidelidade, que agora não se pode mais evitar. Então, me parece que a gente está falando de uma pequena parcela, a gente esquece uma parcela maior, não é, da sociedade que não tem o que discutir a respeito de patrimônio, que se constrói culturalmente em outros valores, né? E a gente precisa ter um direito contextualizado, a gente precisa ter um direito que se aplique à nossa realidade social. Não adianta importar teorias, importar doutrinas,
se a gente tem uma realidade que precisa ser visível, que precisa ser enxergada, né? Então, me parece que o direito civil está pecando de novo na abstração, naquela ideia, não é, de que existem personagens, o proprietário, o herdeiro, o cônjuge, o companheiro, né? E esses personagens eles têm que se enquadrar nessas caixinhas e a realidade, né, que fique aí à mercê. Então, eu respeito muito. Você fez um belo arremate, Rita, porque você trouxe, contextualizou com as outras entidades familiares, tá? E aí, Luciano, deixar claro, namoro não é entidade familiar, a maioria da doutrina. Dimitri chama atenção para a autonomia crescente. Everilda chama atenção para a complexidade da gente ter que explicar dois clientes diferentes, que situações que para a gente seriam idênticas no tratamento jurídico e que, dependendo da instrução, dependendo da orientação do magistrado, da experiência dele, vão ter tratamentos diferentes. E a discussão que você traz agora da invisibilidade é super interessante. Eu aproveito para dizer que, na semana passada, o IMADEC promoveu uma live sobre relacionamentos simultâneos. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, aqui na conversa, o link, se vocês quiserem assistir. A gente convidou o professor João Aguirre, que deu aula aqui para a gente, fez a aula inaugural da pós junto comigo, e a professora Luciana Brasileiro. A gente conversou um bocadinho sobre famílias simultâneas. Eu acho que o papo ficou bem legal. Mas vamos seguir essa conversa. A gente começou com o namoro pensando na entidade familiar para o futuro. Aí está na hora de dar o próximo passo, Luciana. Está na hora, Dimitri, do pessoal decidir que quer casar. Tá? E vale contratualizar antes do casamento? E o que é que danado eu boto antes do casamento nesse pacto, dona Everilda? Eu vou agora ficar com os meus colegas lá na arquibancada assistindo você, tá certo? Para poder a gente ouvir suas considerações sobre os pactos antinupciais. A palavra é sua, minha amiga. Vamos lá, vou começar dizendo que eu me preocupei com a citação de Dimitri quando ele disse que era do século passado, porque eu me lembrei que eu nasci no século passado. Então, ficou muito preocupante isso. Não fiquei bem depois dessa citação do Dimitri. E aí, vamos falar sobre pacto antinupcial. E se o grande tema, a grande palavra de hoje é contratualização, por que essa palavra é estranha? Ou ela mexe um pouco com o casamento? Porque se todos nós lembrarmos, porque eu, professor Luciano, Maria Rita, Marcos, eu tenho certeza, Dimitri também, todo mundo na faculdade aprendeu que contrato era um lugar de gente que tem posições diferentes. Elas são antagônicas. Eu contrato para chegar a uma disposição comum de interesses contrários. Então, o locador e o locatário querem coisas diferentes. Eles brigam para chegar a um contrato que ajuste às vontades. Comprador e vendedor também têm interesses diferentes. Um quer pagar mais, o outro quer pagar menos. A gente vai brigar para elaborar um contrato que chegue a um resumo dessas vontades. Então, se o contrato era o lugar de inimigo, que precisa estar lá no ferro e fogo da palavra escrita, como é que eu vou usar isso no casamento? Se casamento é um lugar de afeto, de encontro de sentimentos, de união de almas e tudo aquilo que o romantismo nos ensina. É por isso que o tabu de falar de dinheiro e patrimônio no casamento é muito grande. Não só pelo lado cultural, mas pelo jurídico também, porque contrato era um lugar de gente que discute, não é um lugar de gente que pode sim ter interesses comuns e que, por responsabilidade, querem registrar com autonomia e responsabilidade e organizar os destinos da própria vida. Então, de um tempo para cá, eu botaria aí também, Marcos, esses 10 anos que você falou, a gente começou a rever o próprio sentido de contrato. O direito empresarial está revendo, o direito contratual está revendo. O contrato é o lugar de pessoas que têm interesses comuns, sim. Olhe que no direito empresarial já se fala no contrato colaborativo, de forma que, se um empresário não trabalhar para ajudar o outro a fazer a parte dele, automaticamente esse empresário também perde com a parte dele, porque o produto é comum. Então, o casamento vem nessa seara, nessa toada de que esse contrato pode ser de partes colaborativas e não de partes beligerantes. Então, é por isso que eu acho que a gente está só experienciando
um começo de nova postura e com um adendo interessante. Quem é que pode fazer um pacto antinupcial? Quem é que tem interesse nesse pacto nupcial? Necessariamente quem tem patrimônio, quem projeta ter, quem já está em ascensão de ter, porque se nós lembrarmos que a grande maioria dessa população tem uma renda baixa, pessoas que vivem com salário mínimo, gente que acha ou tem certeza que vai passar uma vida e não vai conseguir comprar nenhum bem de um patrimônio mínimo considerável, então para que união estável ou para que pacto antinupcial? Então, ele ainda é restrito para uma parcela da população que pode se dar ao luxo de ter patrimônio. Agora, a pergunta é, se eu sou parte desse percentual, por que não optar pelo pacto antinupcial? Eu fico nesse posicionamento ainda de que o tabu vem dessa questão de que onde tem afeto não se fala de dinheiro, e o contrato ensinado para a gente que era um lugar onde a gente briga e não um lugar onde a gente concorda. Eu lembro, Marcos não vai lembrar disso, mas acho que lá dos tempinhos que eu comecei a conhecer Marcos, a gente estava num evento em comum, na Justiça Federal em Alagoas, olha como a minha memória está boa, Marcos. E eu tinha que debater com ele num painel de direito de família, e eu tinha que fazer uma pergunta para ele. Aí eu fiz assim, Marcos, o direito de família está ganhando mais autonomia. Você acha que essa autonomia é boa ou ruim? E ele me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci. A questão não é se você tem liberdade, é se nós já temos responsabilidade suficiente para usá-la. E eu acho que isso está muito atual, porque esse processo de desjudicialização da vida privada está perguntando a gente se a gente tem responsabilidade para receber a autonomia que a lei nos dá. Eu diria que o ordenamento está tratando a vida privada como o adolescente, aquele de 16 a 18, o relativamente incapaz, em que você dá a ele certas responsabilidades, ainda o protegendo, para ver se ele atua direitinho. Se ele agir bem, vai chegar à maioridade bem. Então, você já faz um divórcio sem o judiciário, já faz uma união estável escriturada sem o judiciário, você faz um inventário, acha até que está bem avançado você fazer um uso capião sem precisar do judiciário. Então, o judiciário está perguntando a gente se a gente está pronto para essa autonomia. Parece que estamos fazendo uma boa tarefa de casa. Afinal de contas, ninguém tem reclamado de não precisar do judiciário. O Luciano lembrou bem aí de que a gente prefere qualquer coisa à demora do judiciário. Para vocês terem ideia, eu estou vendo um inventário agora que está completando 16 anos de inventário do marido. Nesse começo de ano, morreu a mulher, 16 anos depois. O inventário dela terminou em 60 dias e o dele de 16 anos ainda não terminou. Então, como não gostar do cartório, como não gostar de se afastar do judiciário? Então, tudo que nos levar a não judicializar no futuro é de uma utilidade e de uma responsabilidade absurda. E, por isso, a importância do pacto antinupcial. Agora, sem retirar o tabu cultural que a gente tem, nós não vamos conseguir dar a esse instrumento a importância que ele tem. Porque ele é tão pouco utilizado que a gente ainda precisa entender que ele existe e que ele pode ser utilizado, e se com o acompanhamento de um profissional, melhor ainda. Porque, veja, a grande questão que eu tratava já na primeira pergunta que Marcos trazia é esse tamanho do Estado que nós queremos. O tempo inteiro, a gente quer um Estado mínimo, mas na hora que a gente está vulnerável, a gente quer um Estado máximo. Então, se eu for o prejudicado, eu quero o CDC, eu quero a Constituição Federal, eu quero os direitos humanos, eu quero o ECA, eu quero tudo que o Estado tem. Agora, quando eu tiver que cumprir deveres, quando eu tiver que ser responsável, aí eu quero esse Estado que bem longe, porque ele só me atrapalha. E no casamento, a gente está ainda se fazendo essa pergunta. Qual é o tamanho do Estado que eu quero dentro da família? Eu acho que isso a gente só começou a perguntar. Por quê? O Estado regula a família há muito tempo, regula essencialmente na família a participação da mulher, e aí eu queria que Maria Rita já guardasse isso aqui como uma pergunta para uma provocação, que eu gostaria muito de ouvi-la.
a gente começou a intervir no casamento para segurar a mulher, e não necessariamente o marido. Então, eu tinha regras do casamento sobre fidelidade, mas a fidelidade da mulher, porque o do homem sempre estava permitido, tanto que ele sempre tinha lá a família simultânea, filho fora do casamento, e não chegava nenhum caso ao judiciário de ser mulher nessa situação. Mencionava essa regulação em cima do patrimônio, que era para garantir o patrimônio que era do marido, porque ele trabalhava, que a mulher era do lar, então ela recebia esse patrimônio, aspas, de mão beijada, porque não trabalhava, só ficava lá em casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando de 5 meninos, administrando uma casa enorme. Então, sempre o papel da mulher. E, de repente, vem a era mais contemporânea, colocando a mulher num papel ativo dentro do casamento e dizendo que ela tem uma voz. E nós estamos vendo que, estatisticamente, as mulheres estão, em grande parte, sustentando as famílias. Então, aquele homem que era o administrador, não, como é que eu diria, o provedor do lar, nós temos em grandíssima quantidade estatística a provedora do lar. Mas por que a gente não fala de pacto antinupcial? Porque você está desconfiando do meu amor. Então, as mulheres ainda estão com medo de discutir dinheiro com afeto, nessa ideia de que se você, a mulher não precisa falar desse assunto, você está desconfiando de mim. Eu acho que essa voz ativa está vindo justamente das mulheres que começam a quebrar esse silêncio do casamento e começam a perguntar assim, por que não regular o casamento antes dele acontecer? Porque eu, mulher, também terei renda nesse casamento. Eu, mulher, também terei patrimônio, também terei interesses nesse casamento. Então, a utilidade do pacto antinupcial é gigantesca. E a gente sempre pensando assim, mas esse pacto é só para patrimônio, eu não tenho patrimônio ainda. Sim, regular o patrimônio futuro também é tão importante quanto regular o patrimônio presente. Nessa era digital, que eu tenho estudado tanto e com tanto afinco, a gente tem a possibilidade, da noite para o dia, de você rentabilizar e muito um canal digital. E a grande preocupação que os pactos antinupciais poderiam resolver é de quem é esse perfil digital, de quem é esse dinheiro, conta o perfil antes do casamento ou depois do casamento. Porque mesmo que eu já tenha entendido que o meu regime é o de união parcial, só conta daqui para frente, mas o mundo digital está trazendo problemas práticos do tipo, Everilda já tinha o perfil digital, aí ela se junta com o marido, começa a fazer um produto digital, eu aqui na tela, vendo o produto, estou aqui fazendo a minha aula, compre a minha aula, ela é maravilhosa, e o marido está fazendo todo o trabalho de bastidores, com páginas de venda, com tráfego, com publicidade, inventando as lives, trazendo as aulas, mas eu que estou aqui na frente da câmera. Ele tem direito aos frutos desse meu perfil. Esse produto que está sendo produzido agora, de um bem antes do casamento, que é o próprio perfil digital, é divisível? O pacto antinupcial teria resolvido isso. E a gente vê que os grandes artistas que são chamados no mercado de players já se preocupam com isso. O meu grande exemplo sempre foi o Whindersson Nunes, que se divorciou recentemente, e eu adoraria ver o pacto antinupcial dele, porque foi o primeiro que eu tive notícia de ser um pacto antinupcial que regulou os bens digitais, porque ele fez fortuna com um canal do YouTube. Então, se a fortuna dele é digital, ele precisa regular o patrimônio digital. E no digital é muito fácil de misturar o bem que era passado com o bem que é presente, com o que está sendo produzido agora. Então, a utilidade do pacto antinupcial, primeiro, a gente exercitar essa autonomia privada, que eu acho que isso é necessário cada vez mais. Segundo, a gente quebrar esse tabu de que dinheiro e afeto são coisas contraditórias. Terceiro, você delimitar coisas importantíssimas da vida de um casal e dos filhos, que lá no judiciário a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Eu tenho certeza que Maria Rita, Luciane, Marcos e Dimitri já estiveram em uma audiência que a gente pede ao juiz, excelência, coloque uma cláusula mais específica sobre determinada coisa, e o juiz diz assim, não, doutor, isso é uma questão de bom senso. É só as partes conversarem na hora e resolverem. Me dá logo um arrepio na alma.
As partes não conseguem conversar nem na frente do juiz, botando medo nelas. Imagine na hora de resolver qualquer picuinha, numa hora de divórcio, discutindo coisa pequena de guarda de filho. Então, bote aí que a escola vai ser definida pela mulher. Não, doutor, isso é um absurdo. Isso é uma questão de bom senso, isso é uma coisa muito pequena, eles vão decidir na hora. Casal não resolve coisa pequena na hora de divórcio. Aliás, tudo que é pequeno vira grande. E a gente acha que o amor não acaba e o pacto antinupcial não é uma perspectiva para o amor acabar. É apenas um documento para você se tranquilizar para um momento de vulnerabilidade. Por quê? Todo mundo que se divorcia está vulnerável. Como dizia o professor Cristiano Chaves, o apaixonado é um vulnerável, porque ele se arrasta, ele não anda, de tão apaixonado que ele está. E quando é o outro que acaba o casamento, eu estou mais vulnerável ainda, porque eu estou destroçado afetivamente. Como é que alguém raciocina destroçado afetivamente? Eu tenho para mim que o apaixonado é um relativamente incapaz, quiçá um absolutamente incapaz. Você não tem condição de pensar apaixonado. E aí a dificuldade do advogado em de escrever o pacto antinupcial. Porque você tem que botar na cabeça dos nubentes que eles podem estar numa situação de desamor e certos assuntos precisam estar estabelecidos, como, por exemplo, já no pacto antinupcial, se estabelecer posturas de perfil digital, afinal, todo mundo agora briga pela internet, você joga a indireta, joga o post, bota aquele memezinho, já sabendo que é dirigido para o outro, e lava a roupa suja na internet. Um pacto antinupcial poderia prever uma coisa que eu tenho dito muito para se utilizar em medidas primeiras no divórcio, medidas cautelares, quando a gente não tem um pacto antinupcial, que é você reger comportamento digital. Eu acho que para os dias de hoje, se os pactos regessem nem tanto o patrimônio, mas o comportamento digital, as pessoas teriam menos desgaste no divórcio. Porque não tem coisa pior do que um divórcio, que naturalmente é um momento de muita briga, de muito desafeto, as histórias se aumentam muito, e você vê em público alguém falando mal de você, dizendo que você não é um bom pai, que não é uma boa mãe. Então, vejam, quantas coisas poderiam estar no pacto que não me dariam trabalho lá na frente? Assim como o testamento, né? Quantas vezes a gente não diz, se essa pessoa tivesse deixado esses bens por escrito, olha aí a confusão que está causando. Mas a gente vê no outro, mas não aprende. Então, as discussões que têm se travando em cima de autonomia no direito de família são importantíssimas para criar, primeiro, a consciência de que eu preciso exercitar a minha autonomia. Eu acho que se eu começar entendendo que eu posso, efetivamente, o que isso é importante, que é mais intenso ainda, é muito importante exercer a minha autonomia, dizer o que eu quero neste casamento, essa relação tende a ser mais feliz. Tem, por exemplo, na questão de autonomia, quando você diz, vou usar o nome de casado, quero o nome do marido, tem uns que dizem assim, não, tem mulher que diz, eu prefiro não colocar. Eu acho que isso é você fazer como o gado, que você ferra lá e bota o nome, a outra diz, não, eu acho uma homenagem linda para o meu amor. O que é legal é escolher a autonomia. Que uma escreva o nome do marido e a outra não, porque querem, e não porque alguém está dizendo que é para fazer assim. Então, acho que se a gente exercitar a ideia de que precisamos ter voz, que precisamos dizer o que queremos, o pacto antinupcial vai crescer muito e as relações afetivas vão se dar num ambiente de muito mais segurança, porque você sabe que já está tudo definido, ou pelo menos grande parte, ou coisas essenciais estão definidas para um possível fim dessa relação, que a gente não quer que chegue ao fim. Se a gente tratar o pacto antinupcial como seguro de vida do carro lá, que você diz, eu estou pagando para não usar, mas assim mesmo eu estou contratando. Então, o pacto precisa ter esse sentimento. Eu não quero usá-lo, mas se eu precisar, num momento aqui de sobriedade, no momento em que eu estou exercitando a minha autonomia, que eu tenho a minha voz, eu quero escrever isso, não tanto pelo que ele vai escrever, mas para provar que eu tenho autonomia e que eu desejo usá-la. Então, meu querido Marcos, já estou aqui contando o meu tempo, passei aqui acho que dos 15 minutos, mas acho que eu tenho ótimo, 15 porque e 20. a gente vai conversar, fica tranquilo.
E aí eu vou fazer uma provocação e vou trazer Maria Rita para provocação, viu, Luciano? Daqui a pouco você vem para cá. Maria Rita, é o seguinte, minha filha, você vai fazer pacto nupcial, o que é que a sua avó vai dizer? O que é que seu marido, seu sogro e sua sogra vai pensar de você, minha filha? Dinheiro, a gente não fala antes de casar, não, minha filha. E aí, dona Maria Rita? Como é que a gente responde isso? Isso já era, né, Marcos? Dinheiro a gente fala assim antes de casar. Isso eu acho importante. E eu acho que a gente tem que encarar aí, mesmo do ponto de vista patrimonial, na conjugalidade, talvez uma maior utilidade do regime das individualidades, né? Que é como a gente chama o regime de separação total de bens. Mas a gente tem doutrina divergente, não é, Marcos? Porque, de alguma forma, e já que Everilda trouxe aí uma questão de gênero, de alguma forma, embora muitas mulheres sejam hoje provedoras do seu lar, nós temos ainda uma diferença muito grande de inserção da mulher no mercado de trabalho, e nós temos ainda também na construção cultural o que a gente chama de contribuição indireta muito forte da mulher na construção do patrimônio, né? Que vem daquele que detém uma situação mais privilegiada de ser o provedor. Né? E aí a gente esbarra no quesito da solidariedade. Então, talvez até, qualquer que seja o regime da comunhão, eu diria que não da comunhão universal, mas a comunhão parcial, ele esteja mais próximo à ideia de solidariedade familiar do que o regime das individualidades. Né? Então, a gente realmente tem plena autonomia quando a gente não tem vulnerabilidade. Quando a gente tem vulnerabilidade, a gente não pode falar de plena autonomia. E vamos e convenhamos, a mulher detém forte vulnerabilidade com relação ao homem ainda, e é por isso que ela é morta todos os dias. Né? Então, isso também ocorre na esfera patrimonial. A gente ganhou muita coisa, conquistou muita coisa, a gente luta, a gente se encontra aí como provedor em algumas famílias, mas essa não é a realidade brasileira ainda também. Rita, me dá um ganchinho. Eu coloquei o Luciano para cá. Eu tenho clientes, mulheres, que sustentam a casa, mas não contam às amigas que têm vergonha. Elas preferem dizer que o marido que faz isso, porque elas não querem admitir que ela é a provedora da casa. O que é que vão pensar do marido dela? Que o marido dela é um incapaz, que não faz nada, que não trabalha para casa? Ela prefere ficar confortável naquela posição. Luciano, eu tenho um cliente que chega lá no escritório e diz assim, Marcos, vou casar de novo, meus parabéns. E o que é que você quer? Diz, tem como eu trazer minha noiva para cá para você tocar num assunto de dinheiro? Porque eu não tenho coragem de falar com ela. Aí se eu trouxer ela para cá e você fizer algumas perguntas, aí eu digo que a culpa é sua, do advogado, que quer introduzir esse assunto. Porque se eu for tratar disso diretamente, o que é que ela vai pensar de mim, Luciano? Mas eu quero fazer uma provocação. Acabar o casamento do rapaz, Marcos. Antes de começar, né, Veril? Agora, vejam só. Eu tenho recebido cada vez mais casais com o seguinte discurso: doutor, não deu certo, vamos terminar o relacionamento e a gente tem que separar o patrimônio. Eu disse, que patrimônio, carapá? A sua casa é financiada, o seu carro é financiado, o seu seguro está atrasado, o seu cheque especial está estourado. Você tem que partilhar dívida, você não tem que partilhar patrimônio. E eu estou vendo gente em segunda, terceira união que se encanta por uma pessoa que tem a vida financeira completamente desestruturada. E, às vezes, ele traz isso de um passado de erros de casamentos anteriores. E o pacto também serve para isso. Ele, além de prevenir o que você ainda vai ter, ele impede que, de alguma forma, essas dívidas se comuniquem. Eu recebi um colega, operador jurídico, apaixonado, conheceu a moça em maio, casou com a moça em setembro, com comunhão parcial de bens, e descobriu em outubro que ela devia quase 2 milhões de reais. A paixão desapareceu bem rápido quando ele viu aqui. Ele disse, minha Nossa Senhora, Marcos, isso vai repercutir na minha esfera patrimonial? Porque eu não tenho isso. A gente vai ter as regras do regime específico, vocês já conversaram na pós sobre isso, eu não vou entrar nos detalhes, mas sabe por quê? Porque ele nunca tratou do assunto antes. Ele deixou para tratar do assunto quando o problema estava instalado. E o que a gente está falando aqui, o pacto é uma adoção de uma medida de um comportamento proativo, preventivo. Mas, Luciano, venha para a conversa. As provocações das meninas, o que é que você quer ressaltar? Poxa, Marcos, estou aqui aprendendo muito, tomando nota também aqui nas lições da professora Everilda, da professora Maria Rita. Suas lições são muito enriquecedoras. O professor Mairan, na sua tese de livre docência lá na PUC São Paulo, ele traz um trecho muito interessante acerca dessa questão do debate patrimonial, né? Ele
ele perpassa por essa nossa discussão aqui de que há uma resistência nacional, de fato, a se debater antes do casamento essa questão patrimonial, mas ele pontua, como vocês pontuaram, de que é melhor que se debata logo, porque esse é um assunto que vai vir à tona, né? Foi o que aconteceu aí com o seu cliente, Marcos, que não debateu e meses depois esse foi um assunto que apareceu e acabou aparecendo de forma negativamente surpreendente, né? Não foi positivamente surpreendente, mas sim negativamente. Então, a gente deve trazer logo esse assunto e deve logo debater esses temas, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem uma barreira cultural extremamente grande no Brasil, e não é uma barreira só nossa, é uma barreira, me parece, latina. Eu recentemente li um trecho do professor Guilherme Borba, sobre lá do direito argentino, né, tem um livro de família, ele dizia que lá na Argentina também há essa dificuldade, né? Nesse aspecto, parece que os norte-americanos estão, talvez, um pouco mais desinibidos do que a gente, porque lá os chamados pré-núpcios, né, os pactos pré-nupciais costumam ser detalhados até demais, né? Às vezes tem até glossário, etc., coisa e tal, nem tanta ao chão, nem tanta terra, nem tanto ao céu, nem tanta terra, mas lá a coisa é bastante detalhada. Nessa fala aí que vocês todos estavam debatendo, o que eu queria trazer para vocês aqui, que eu acho muito interessante, é a gente mudar um pouco, talvez, o viés do tratamento patrimonial do pacto e trazer a debate a possibilidade do pacto e para além do patrimônio, né? É consabido que, historicamente, o pacto antinupcial no nosso país ele versa sobre questões patrimoniais, até influência portuguesa, talvez, né? Lá em Portugal se via muito também dessa forma, o pacto regulando questões patrimoniais. O Código Civil, quando fala sobre o pacto, lá no 1639, diz que os nubentes vão regular o que lhes aprouver em relação aos seus bens, né? Em relação ao seu patrimônio. Mas será que a gente poderia pensar no pacto para além da questão patrimonial? Será que a gente poderia pensar no pacto como um mecanismo de facilitação, por exemplo, de um divórcio futuro, e ele trazer ali negócios jurídicos processuais, acordos procedimentais acerca deste assunto? O professor Everilda tocava aí, né? Poxa, a gente podia colocar lá uma cláusula comportamental que não pode sair aí fazendo postagem nas redes sociais, ao que o nosso amigo Rodrigo Mazei tem colocado em alguns pactos antinupciais, e segundo ele se chama de cláusula anti-baixaria, né? Eu achei o nome fantástico. Então, ele falou, vamos botar lá uma cláusula anti-baixaria, né? Evitar isso, etc. Será que a gente poderia, por exemplo, colocar no pacto, eu sou muito afeto a essa ideia, muito entusiasmado com essa ideia das cláusulas procedimentais, colocar no pacto que na inicial tem que trazer aí os 5 últimos anos de declaração do imposto de renda e na contestação também, para acabar esse esconde-esconde de patrimônio, né? Que nas ações de divórcio todo mundo quer esconder o patrimônio e quem não trouxer já fica autorizado ao juiz oficiar a Receita Federal e mandar juntar os autos. Aí vamos ver qual é a possibilidade de cada um, qual é a capacidade de cada um. Será que não poderia se regular, por exemplo, que o processo acaba na segunda instância, garantindo duplo grau de jurisdição, vai ter o juízo de piso, vai ter o Tribunal de Justiça? Mas, gente, não vamos lá no STJ, no STF, não, né? Até porque encaixar um recurso especial, um recurso extraordinário, é uma missão cada vez mais hercúlea, né, meu amigo? Outro dia teve um lá do escritório que foi encaixado, eu até parei o expediente. Falei, gente, vamos sair agora, vamos almoçar. Comemorar. Né? Porque não é todo dia que alguém encaixa um recurso especial. Não teve nem agravo dessa vez, a coisa foi aí, fluiu. Então é algo difícil, e tem que ser difícil mesmo, porque as cortes, né, ditas extraordinárias, tem que ter realmente barreiras de entrada, questões de repercussões gerais, etc. Então, por que não colocar esse procedimento para acabar no segundo grau, colocar comunicações através de e-mails, na verdade? Então, a gente tem aí um mar de questões procedimentais que a gente poderia trazer no pacto. E tem um mar de questões pessoais, né? Cláusulas pessoais que a gente poderia trazer no pacto, como a questão aí dos afazeres domésticos, na verdade, quem é que fica responsável pelo quê? Você, né? Não lavar a louça, né, Luciano? Trocar a fralda de madrugada, nem pensar, né? A gente tem que falar isso baixo aqui, né? Que eu estou em casa, minha esposa está aqui perto, para ela não se empolgar com essa ideia aí da cláusula dos afazeres, mas alguns autores trazem, né? Tem o professor Eric Granstrup coloca no livro dele, que numa obra que ele tem publicada, que você poderia pactuar quem lava a louça dia de semana e finais de semana, né? Então, assim, essas questões dos afazeres domésticos, questões ligadas
por exemplo, a alimentos compensatórios por término imotivado no casamento, né? É consabido que muitos casais, às vezes, um deles, sei lá, passou no concurso, tem uma oportunidade de trabalho, o outro abandona a vida e vai junto, né? E aí depois vem o divórcio, como é que eu fico? Será que a gente não pode já deixar ali pré-estabelecido um alimento compensatório? Uma promessa de doação no pacto antinupcial, o regime é da separação convencional. Mas fica acertado aqui que na dissolução afetiva eu vou lhe doar um valor de X, ou eu vou lhe doar um imóvel Y. O STJ, inclusive, vem entendendo que essa promessa de doação no pacto é vinculativa, né, vinculante. Até as cláusulas que são aquelas, né, Marcos, mais picantes aí, a questão mais da cláusula sensíveis, né? Mais sensíveis, né? A infidelidade, será que eu poderia trazer lá as cláusulas de infidelidade? Cláusula penal por traição, o Aguirre, por exemplo, entende que não cabe cláusula penal no pacto antinupcial, né? Regramento sexual, o professor Dimitri é a favor lá das cláusulas de regramento sexual. Todas as opções que você falou, o Dimitri foi marcando o boxezinho com aquele tiquezinho que pode, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? E é legal que a gente tenha esse contraponto. Agora, Luciano, deixa eu fazer uma... Eu estou de acordo que a gente precisa discutir isso, tá? Claro, você escreveu aqui, por que a separação de bens não resolve a celeuma? O problema é você pactuar a separação de bens, Francisco, tá? E já que você vai pactuar a separação de bens, por que parar nisso? Mas aí acho que o Dimitri vai concordar comigo, Rita, Luciano e Verildo. Você pega e enche o pacto antinupcial de todas essas novas ideias. Mas acontece que ele tem que ser um instrumento solene. Aí lá vai você para o cartório com aquele documento. Quando chega lá, o cidadão que recebe do outro lado do balcão diz assim, pode não. Eu disse, o que é que não pode? O que você escreveu aqui? Eu disse, por que não pode? Porque eu nunca vi. Tá? Então, como é que o senhor quer registrar isso? Eu nunca vi um negócio desse. Bom, o senhor pode suscitar dúvida, o senhor pode estudar, o senhor pode, como é que chama, me dizer objetivamente qual é o impedimento que tem para isso. Mas a pessoa diz assim, nunca vi, não conheço, não li, não gostei. Tá? E eu não vou fazer. E aí, a gente, como advogado, tem uma discussão que diz respeito à segurança jurídica. E aqui é a provocação para o Dimitri, a provocação para você. Eu acho que você permitiu que eu pudesse passar, na sequência, a palavra para a Rita para poder alimentar com a fala dela. Veja, todas as cláusulas que você mencionou aqui precisam necessariamente estar num documento que o Código Civil chama de pacto antinupcial. Para o pessoal que está casado aqui, achou ótima a ideia de estabelecer quando é que vai se lavar roupa, quando é que você vai cuidar da louça. Duas possibilidades. Eu posso fazer isso durante o relacionamento? Sabe aquela crise dos 7 anos que a pessoa brigou? Hoje eu vou dormir fora de casa, vou dormir no sofá, aí depois tem aquela reconciliação e você jura que não vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Tá? E aí, já que você percebeu onde é que são os pontos de atrito, então você colocar isso no papel. E você fazer esse instrumento contratual, Dimitri, não antes, mas durante o relacionamento ou no momento de uma reconciliação do casal, a pessoa diz assim, olha, para eu voltar para você, não pode ser como era antes. Tá? Eu estou cansado de promessas, eu quero preto no branco, eu quero isso no contrato. Eu queria ouvir vocês em relação a uma coisa, a exigibilidade disso. Quando meu amigo Aguirre discute a questão da possibilidade ou não de colocar essas cláusulas, muito dos obstáculos que você enxerga na doutrina, e quem ainda é refratário a isso, tá? É que, olha, quando você traz a experiência de outros países, aqui e acolá, nos códigos dos outros países, já tem um mínimo de previsão legal que permite algumas situações dessas. Porque, Luciano, a gente hoje cortou o evento aqui apenas para direito de família, mas existe uma discussão interessante em relação à condição, por exemplo, de você renunciar ao que seria seu por herança. Porque a gente tem que lembrar que no sistema brasileiro é uma situação surreal que você tem um regime de bens em vida e você tem outro tratamento para depois da morte. E se eu quiser ser coerente e manter a minha decisão em vida para depois da morte, que tal não ter dúvida e eu colocar isso no pacto? O meu problema é o seguinte, se eu estou dando uma forma contratualiforme para isso, eu estou gerando uma relação jurídica que tem direitos e deveres correspectivos. O inadimplemento de uma obrigação dessa pode ser exigível? E quais são as ferramentas que eu vou ter processuais para tratar do assunto? E, a gente tem questões muito mais simples de resolver, que eu estou curioso para saber o que alguns tribunais vão fazer. Recentemente, um caso envolvia uma ação de investigação de paternidade. O cidadão estava morto, o suposto pai, a demanda foi direcionada em relação aos filhos e à mulher do cidadão, a viúva. Tá?
E aí, o que é que o advogado fez? A mulher é parte legítima. A ação de investigação de paternidade é contra os filhos. Os filhos se recusaram a fazer o exame de DNA no primeiro momento, no segundo momento, um deles aceitou fazer o exame de DNA. Mas acontece que o percentual de certeza do exame foi abaixo de 40%. Você vai dizer assim, por quê? Simples, porque eles eram irmãos de mães diferentes. Tá? E aí o laboratório diz que para ter uma certeza, precisa, além do sangue ou da saliva de um dos filhos, que a mãe biológica dessa pessoa também colha material para que ele possa fazer uma comparação e aumentar o nível de certeza. Só que ela diz que não é parte do processo e que ela não vai se submeter a essa prova. Bom, o que acontece? A ação é julgada improcedente, porque não tem prova, o processo vai ao STJ e o tribunal anula o julgamento, manda o processo voltar, Dimitri, e termina assim: cabe ao magistrado usar as medidas executivas atípicas para conseguir realizar a prova. Eu estou curioso para saber o que é que o juiz vai fazer com esse pessoal. Qual é a medida atípica que ele vai aplicar para poder fazer valer a ideia dele de executar a prova técnica completa? E essa pergunta vale para a questão do pacto. Quando acrescentar essas cláusulas e, eventualmente, alguém vai descumprir, tá? E o outro lado apresentar aquele documento e tentar exigir aquilo, qual é o instrumento que eu vou utilizar para exigir? Multa diária? Não lavou os pratos na sexta, R$500. Se não lavar o prato no domingo, é mais caro, R$1.000. Tá certo? Será que isso vai fazer sentido? Então, eu acho o seguinte, a gente está caminhando para discutir novas possibilidades de contratualização, de autonomia, mas eu queria ouvir, se alguém aqui da sala, e Dimitri, se você quiser falar, me avisa, como é que a gente faria para essas novas disposições, caso sejam aceitas, tá certo, possam se tornar execuíveis em caso de inadimplemento? Algumas questões que você colocou aqui, Luciano, vão servir de orientação para o juiz. Se eu já admito alimentos compensatórios, por exemplo, tá, eu já reconheço isso lá atrás, eu trago no bojo da ação, vai ficar muito mais fácil um pedido de alimentos compensatórios ser deferido e vai ser divertido ver o advogado da outra parte tentando se livrar do venir e contrafacto próprio. Disse, olha, foi ele que admitiu isso lá atrás. E agora está tendo comportamento contraditório. Por quê? Aí, para mim, eu acho mais fácil admitir isso, mas com interferência do judiciário e com determinação judicial para cumprimento. A minha dúvida é se eu vou entrar com a execução de pacto antinupcial na vara de família e pedir para, em caso de inadimplemento, multa de 10% em cima do valor daquelas trentes que ficou estabelecido no pacto. Será que a gente vai chegar para esse ponto, meu amigo? Tá? E eu acho que a gente não tem ainda uma resposta definitiva, tá certo? Dimitri, você quer falar? Eu tinha certeza que você não ia resistir à provocação. Vou trazer você aqui para o papo e depois eu pergunto aqui quem dos colegas quer fazer mais alguma intervenção. A palavra é sua, amigo. Muito rapidamente, meu querido Marcos, eu queria lembrar o seguinte, eu acho que em meados de 2017, eu sou ruim de data, né? Você estava conosco lá em Brasília, eu não lembro bem se o Luciano estava também, na jornada de direito civil, em que a nossa queridíssima Renata Vilela apresentou esse enunciado, essa proposta de enunciado, que ela se converteu depois na possibilidade de que o pacto ele traga questões de ordem existencial, né? Então, tudo isso foi muito bem analisado naquele momento, e quem viveu aquele ambiente lá daquela jornada, Marcos, você sabe disso, foi quase uma guerra campal para que isso fosse aprovado, porque as forças conservadoras elas ainda agem de uma maneira muito intensa no nosso ordenamento jurídico. Mas quando, um pouco depois, por conta de uma outra força conservadora, que Maria Rita conhece muito bem, o CNJ suspendeu a realização das escrituras públicas dos trios afetivos, do poliamor. Uma máxima, Luciano e Everilda, uma máxima que nós advogados adoramos, ela ficou realmente muito conhecida, que diz o seguinte: o CNJ ele manda no cartório, mas ele não manda no meu escritório. O que é que isso quer dizer na prática? Que, a despeito de algumas regras serem necessariamente registradas por escritura pública, Marcos, como você colocou muito bem, há um conjunto muito amplo de questões de autonomia privada que podem ser deliberadas através de transações entre as partes, através de pactos particulares que nós fazemos no escritório diuturnamente. E podemos fazer, e muitas vezes os advogados nem sabem muito bem que podem fazer, e é por isso que é tão importante que um momento tão excepcional como esse esteja sendo gravado. Então, o CNJ manda no cartório, ele não manda no meu escritório. Dentro do meu escritório, eu faço esse pacto.
E esse pacto, Marcos, e todos vocês, Everilda, Rita e Luciano, ele tem um efeito pedagógico muito forte entre as partes. Esse efeito pedagógico é aquela história de que o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Então, a multa por traição progressiva, por exemplo, na primeira vez ela incomoda, na segunda ela passa a ser mais impactante, e na terceira ela passa a ser... A multa ficou alta agora, velho. O computador não aguentou, não. Ia virando tudo aqui, né? Bati aqui, desculpa. Então, eu tenho experiências, eu tenho uma plataforma, alguns de vocês sabem disso, a plataforma dos contratos familiares, e nós já vivenciamos a experiência da execução desses contratos, ou da discussão judicial desses contratos. E por mais estranho que isso pareça, é levado ao judiciário com certa naturalidade. Afinal de contas, foram pactos lavrados pelas próprias partes. Era isso apenas que eu queria dizer, Marcos, para não tomar muito tempo. Mas perfeito. Eu acho que você fez um contraponto absolutamente necessário. E aí eu quero continuar nessa direção. Everildo e Luciano, me permitem... Pois não, palavra sua. Continuando, eu quero fazer o gancho aqui do que o Dimitri falou com o que o Luciano falou. Essa questão, Dimitri, da gente escrever no escritório e não no cartório, me parece ainda um fator mais estimulante para se fazer o pacto, porque o problema é como escrever a minha intimidade num pacto, que eu vou ter que mostrar até no financiamento bancário, porque se eu tiver o regime pelo pacto, eu vou ter que apresentar este pacto em todos os negócios que eu fizer lá na frente. E aí eu vou regular quem vai lavar a louça no domingo e o gerente do banco vai ficar sabendo. Então, acho que esse documento, sendo privado, ainda que se tenha resistências dele no fórum, mas, no mínimo, ele vai ser um estimulante e, como o Marcos bem disse, não se usar o venire contra factum próprio lá na frente. Porque sem documento está muito difícil de fazer um divórcio civilizado, com documento com certeza vai ser mais fácil, nem que seja como orientador para que o juiz dê aquelas medidas cautelares. Então, Dimitri, eu gosto bastante dessa ideia de se fazer o documento privado, até porque o contrato faz efeito entre as partes. O que se coloca ali serão questões íntimas que só interessam para as partes, e uma questão importantíssima, a partir do que o professor Luciano falou. Qual é a dificuldade do divórcio? É o Estado, aquele juiz que não sabe o que acontece na minha casa, vir regular quem é que pega o menino na escola, que horas devolve, quem é que fica com o menino, qual é o valor da pensão, se esse dinheiro é suficiente. Se a gente já determinasse isso num pacto, essas coisas pequenininhas da vida privada que o Estado não consegue entrar, o casal já teria um norte para dizer ao juiz, olha, a nossa vida privada é essa. Não precisaria tanta testemunha, não precisaria tanta coisa, porque a gente tem muita dificuldade de chegar na vida privada das pessoas. Como saber o que acontece na sua casa? Gente que externamente é tão feliz, e eu já vi tanto isso, amores de Instagram e Facebook, e mulheres que apanham em casa. Então, como é que o juiz vai acreditar que aquele amor todo do Facebook é essa mulher que está dizendo que apanhou? Então, se você tem, nessa questão de você conseguir escrever qual vai ser a regulação da sua intimidade, do seu momento mais privativo para ser usado somente entre os dois, esse pacto passa a ter um valor fenomenal para a prática advocatícia, para resolver realmente uma situação delicada do casal, porque eu não acredito que alguém fique totalmente satisfeito com sentença de divórcio. Ninguém fica, nem quem ganhou. Então, se a gente tivesse um norte para uma saída mais justa, eu acho que seria um grande caminho. É isso aí, Marcos. E, Everildo, tem um detalhezinho que eu vou acrescentar aqui, que é a questão da revogabilidade, da revisão dessas cláusulas, por conta de momentos diferentes na vida. Você fez esse pacto assim que casou, você não tinha filhos, tá? Você não tinha experimentado uma crise financeira, e aí você experimenta uma situação dessa e você resolve revisitar aquele documento porque sua relação está mais madura e você mexe no documento. Se você inclui isso no pacto, a gente tem um problema aí de engessamento e da compreensão de alguns que você precisaria de determinação judicial para fazer a alteração de algumas cláusulas. E a ideia da interferência do judiciário é para proteger interesse de terceiro, mas não entra na minha cabeça que eu consigo fazer um divórcio extrajudicial, eu não consigo fazer uma alteração de regime de bens, tá? Da mesma forma, eu preciso da interferência do Estado. Mas esse assunto para outra conversa. A gente começou a tratar, Luciano, Dimitri e Everilda, sobre pactos que não foram feitos antes do relacionamento, mas foram feitos durante, na constância, e não necessariamente envolvendo o casal, que pode envolver também alguma coisa em relação aos filhos.
E esse é o caminho para a professora Maria Rita fazer as considerações dela. Rita, então, lá vamos nós sair daqui e deixar você à vontade para que você possa também trazer algumas considerações sobre isso, minha amiga. Palavra sua. Muito obrigada, Marcos. Eu já falei tanto que eu já estava só na linha da conjugalidade mesmo, e assim, vendo que nessa esfera me parece que a união estável é bem mais útil, né? Já que o contrato de convivência não exige a forma pública, né, do pacto antinupcial, onde você pode estabelecer. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente, é um assunto que me preocupa muito, e agora, utilizando uma terminologia da Renata Vilela, já que Dimitri falou aí da Renata, o que nós temos mesmo em nosso sistema, e eu penso como ela, é uma heteronomia estatal, realmente. O nosso sistema é um sistema paternalista, libertário. Vamos dizer, então, que parece até expressões contraditórias, né? Mas não são, porque a gente vai se deparar realmente com alguns limites que são importantes, e principalmente quando a gente estiver falando de sujeitos vulneráveis. É o caso dos filhos, é o caso do estado de filiação, né? Então, e já na esfera de contratualização, me preocupa muito os chamados negócios jurídicos ou negócios biojurídicos, né? Que são a possibilidade exatamente da filiação ou do estado de filiação nascer da avença entre as partes e até com a interveniência de um terceiro, né? Nós estamos falando aí da possibilidade de um estado de filiação surgir a partir de um contrato. E é exatamente o que tem ocorrido nos costumes da ciência médica, né? Referendado pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele modula o estado de filiação de forma diferente de como a nossa lei modula o estado de filiação. E aí a gente se depara, né, com uma situação, inclusive referendada também pelo Conselho Nacional de Justiça, com a ideia de que o estado de filiação ele pode ser disponível, né? Porque se eu tenho uma lei, efetivamente, que estabelece que a gestante é a mãe, e ali incide automaticamente um estado de filiação com relação à mãe, eu estou, paralelamente, autorizando a que esta mãe gestante, em que pese não tenha o material genético, porque o que a lei está definindo é a condição de gestante para a maternidade, eu estou autorizando que essa mãe gestante simplesmente disponha desse estado de filiação. Sem falar que, do ponto de vista jurídico, quando se instala o estado de filiação pela incidência normativa, se inicia imediatamente outros institutos correlatos, como o exercício do poder familiar. A gestante no exercício do poder familiar, já com relação ao nascituro, que pode representá-lo enquanto sujeito de direito em demandas. Então, nós estamos falando de um contrato que admite a disponibilidade de um estado de filiação e admite a renúncia do poder familiar. Então, é um contrato que traz algumas complicações. Eu não estou aqui... Eu acho que a realidade brasileira caminha para algo que realmente não pode mais voltar atrás com relação à ciência, com relação aos avanços biotecnológicos. Não acho que o Brasil vai ser um país que venha a proibir, por exemplo, os contratos de gestação subrogada. Muito pelo contrário, eu acho que esse costume vai se consolidar, mas eu acho que urge uma lei que possa, estabelecer os limites em que isso pode se operar, porque o que o Conselho Federal de Medicina estabelece é algo que talvez não seja suficiente. Inclusive, Marcos, a última resolução do Conselho Federal de Medicina, 2294, de 2021, traz um outro requisito que coloca mais um empecilho na gestação subrogada, que é o fato da gestante ter que ter já o seu filho próprio. Isso não existia nas resoluções anteriores, e não sei por que cargas d'água, o Conselho Federal de Medicina foi fechando o cerco. Estava bem aberto e foi fechando o cerco aí na ideia, de que a gestante não só tem que ser parente, como também tem que já ter o seu próprio filho. E uma outra coisa, Marcos, é a questão
dos contratos que são feitos, mesmo que são contratos existenciais, entre aqueles que querem exercer a liberdade do planejamento familiar, junto às clínicas de reprodução humana assistida, né? E, por isso, tem que estabelecer as cláusulas. Não sei se vocês se lembram, mas recentemente, ainda esse ano, o Superior Tribunal de Justiça negou o direito a uma viúva, né, de implantar os embriões deixados pelo marido falecido, pelo companheiro falecido. Né? No caso, os filhos dele do primeiro casamento, me corrija, Marcos, se eu estiver equivocada, sim, eu acho que foi o RESP 1.918.421, para quem quiser pesquisar, mas os filhos dele do primeiro casamento entraram com uma ação ordinária de obrigação de não fazer contra ela e contra o centro de reprodução que detinha os embriões criopreservados para que ela não implantasse isso. Na primeira instância, isso foi atendido, né? Ou seja, ela não pôde implantar esses embriões. Na segunda instância, ela conseguiu reverter isso e eles entraram com um recurso especial que admitiu o efeito suspensivo à decisão do Tribunal de Justiça, acho que de São Paulo. Tá? E, nesse recurso especial, foi decidido que, na verdade, na cláusula contratual, o que ali constava era a admissão de que a viúva tivesse a custódia dos embriões e não a autorização expressa e específica que ela pudesse implantar. Então, veja a importância da formatação de um contrato, porque nós estamos falando de contratos existenciais, onde o que há de mais importante é o consentimento livre e esclarecido e as cláusulas que estão ali estabelecidas. E o que se entendeu, efetivamente, foi que a custódia não daria direito à viúva a implantar esses embriões. Em verdade, o próprio falecido deu direito à viúva a descartar os embriões, deu direito à viúva a doar os embriões para outra, mas não daria o direito à viúva, nessa custódia, de implantar esses embriões. Então, foi uma decisão que considerou, depois eu descobri isso, e eu não sei se também quero até ouvi-los a respeito, considerou a existência de um outro processo paralelo, porque eu fiquei me perguntando quando eu vi apenas essa decisão. Por que cargas d'água esses filhos estão preocupados em impedir isso? Se são embriões excedentários, e a capacidade sucessória deles estaria limitada, isso se eu quiser distinguir embrião, né, criopreservado de nascituro, que eu distingo, efetivamente. Mas isso porque no inventário houve uma decisão paralela e o ministro lá, quando decidiu a negativa dessa implantação, considerou esse outro recurso especial, em que o juiz no inventário reconheceu a capacidade dos embriões excedentários para serem herdeiros nessa sucessão. Então, o juiz definiu ali a natureza jurídica do embrião e, com isso, a possibilidade do embrião criopreservado, ainda enquanto embrião, ser herdeiro e dividir o patrimônio com os demais filhos. E aí eu pergunto para vocês, né, que complexidade esse contrato, né, que nos leva aí, a gente não sabe, não há supervisão, e aqui o que eu defendo, principalmente, Marcos, é uma regulamentação urgente, ainda que a gente vá definir que o estado de filiação agora realmente pode advir de um contrato, né, e fazer como a Argentina fez em 2014, estabelecer a definição do estado de filiação em geral, e ela não afastou a possibilidade da gestante vir a ser a mãe, mas estabelecer regras para quando ocorrer a reprodução humana assistida, haja, né, a possibilidade de se considerar o elemento intencional para definir o estado de filiação. Então, nesse limbo de ausência de legislação, o que ocorre, né, são interpretações variadas, e aqui a interpretação com relação aos termos do contrato pelo judiciário foi extremamente importante. Né? E o ministro ainda chegou e disse, ora, há um testamento, inclusive, e nesse testamento não se mencionou outros filhos. Então, ele, o morto,
não queria considerar a possibilidade de um projeto parental com ela. Apenas lhe deu a custódia para que ela definisse o destino dos embriões excedentários. E aí, é claro que eu estou falando numa seara muito mais sensível do que a seara da conjugalidade, e eu queria muito ouvi-los a esse respeito, porque eu tenho realmente, talvez eu possa ser taxada aí até um pouco de bioconservadora, né, nos limites do exercício dessa autonomia, tá? Mas eu gostaria muito de ouvi-los, Marcos, é isso. Rita, obrigado pelas considerações. Deixa eu aproveitar e dizendo que eu coloquei para o pessoal aqui do chat um texto que eu publiquei com a colega aqui de Maceió, a professora Patrícia Rocha, aproveitando a experiência dela em Portugal. Portugal tem uma lei específica que trata de gestação subrogada. A gente fez uma comparação entre as resoluções do Conselho de Medicina e a lei portuguesa, e a pergunta do texto é o seguinte: será que a gente pode aproveitar alguma coisa da experiência portuguesa para que a gente possa, no futuro, ter uma disciplina específica aqui? Eu coloquei o link para vocês do texto, está publicado na última revista do IBD Civil, saiu na segunda-feira, saiu ontem. E, em relação ao que a Rita colocou, quem é que pensaria, na hora de ter um bebê, utilizando técnica de reprodução assistida, que tem que passar no escritório do Luciano, da Everilda ou da Maria Rita para poder conversar com o advogado? Você pensa em procurar um geneticista, você pensa em procurar uma clínica, você está olhando fichas de doadores de material genético e ninguém pensa no advogado. Mas se eu perguntar a qualquer um dos meus amigos aqui da sala qual é a lei brasileira que regula essa matéria, a resposta é nenhuma. O que a gente tem são resoluções do Conselho Federal de Medicina que são tratadas da seguinte forma. Todo mundo já ouviu a expressão que em terra de céu quem tem olho de vidro é rei? O juiz, coitado, recebe um caso desse, Rita, ele olha para um lado, olha para o outro, ele procura uma legislação, ele não tem onde se pegar, aí ele se segura na resolução do Conselho de Medicina como se fosse a tábua de salvação. Mas eu estou falando de uma norma deontológica de um instituto corporativo direcionada ao corpo médico. E aqui eu tenho a relação dos pacientes que procuraram a clínica e daquilo que vai ser gerado. Eu tenho outras discussões aqui. E aí, Luciano, quando a gente fala do tempo do contrato, e a gente vai ainda trazer o princípio da relatividade, que danado de contrato é esse que vai ter efeito para quem nem ainda foi concebido, quem ainda não veio ao mundo, tá? Se a gente mantiver aqui a pegada da contratualização. Então, eu acho que esse tema específico sozinho merece uma conversa de umas 2 horas da gente aqui, porque tem uma série de problemas. Eu acabo de ver publicado um texto agora no Migalhas, antes de começar a nossa conversa aqui, eu estava começando a olhar o texto, e a autora dizia o seguinte: olha, a resolução diz que não há responsabilidade da clínica pela escolha do material genético. O que isso significa? E, no máximo, se eu entender que isso é uma resolução do Conselho, talvez eu pense na responsabilidade administrativa. Mas eu não posso utilizar um dispositivo desse como uma cláusula de não indenizar se você traz o problema para o judiciário, por exemplo. Tá? E aí a gente está diante de uma terra que ainda precisa ser entendida, conquistada, de um assunto que não é jurídico, de uma matéria que a gente conhece muito pouco, e a gente tem que ter a humildade de primeiro entender quais são os processos e como é que eles devem acontecer antes de a gente pensar em regulamentação. E aí, Rita, você falou tudo. Termo de consentimento esclarecido. Tá? Eu sei que o Luciano gosta do tema, eu sei que ele pode ter uma pós-graduação de Direito Médico também, e tem interconexões em relação a esse assunto. Eu quero perguntar a Everilda e a Luciano se eles querem fazer algum acréscimo em relação a isso. O que é que eu tenho visto? Um casal que quer ter filhos e tem um contrato com a clínica e tem outro contrato com a mãe de substituição, vamos chamar assim, Rita. E a pergunta é, está todo mundo dentro de um contrato só? Normalmente não. Normalmente você tem instrumentos contratuais diferentes. Eu estou diante de contratos coligados, o assunto fica mais complexo, porque às vezes o lugar onde você vai fazer a implantação não é o lugar que forneceu o material genético. E às vezes o casal ele vai fazer uma inseminação com parte do material de um dos membros da entidade familiar e com parte de um material que vai ser doado anonimamente. E, às vezes, eu preciso fazer diagnóstico pré-implantatório e alguns testes para evitar alguma doença genética. E aí eu tenho vários participantes nessa cadeia. A gente tem um colega comum, o professor Marcos Catalã, e discute se a gente vai lidar com os filhos, como a gente compra um carro, a gente compra um celular novo, um computador novo. Quais são os opcionais? Escolher a cor do cabelo, escolher a cor do olho, tá certo?
definir qual é o dia da semana que ele vai nascer, qual é o mês, porque eu vou definir aqui quando é que ele vai ser implantado. Será que a gente vai tratar desse assunto também, com as mesmas regras que a gente lida, por exemplo, com vício redibitório, quando a câmera do celular não está funcionando? Porque a gente tem, pessoal, aí o imponderável da natureza. Por mais que a medicina tenha evoluído, a tecnologia na área médica para a reprodução assistida tenha avançado muito, o médico não consegue garantir o resultado. Acho, Rita, a melhor prova disso é a discussão sobre a quantidade de embriões que você pode implantar de uma vez só no corpo da mulher. E como isso vem mudando ao longo do tempo, por repercussões óbvias. Se a gente voltar no túnel do tempo 10, 12 anos, os casos de quíntuplos, de sextuplos por conta disso, porque o médico queria acertar a efetividade do procedimento, e vamos conversar, o procedimento é caro, e a pessoa não queria passar por aquilo de novo, que é sofrido, que é doloroso, então vamos tentar acertar a primeira vez. Mas aí, velho, do sujeito já juntou o que tinha, o que não tinha para fazer a primeira inseminação. Tem um sonho de ter um filho. Aí o doutor disse assim, meus parabéns, vem 5. Vai pagar como a escola? Vai pagar? Vai morar aonde? Os meninos nem cabem no carro que a família tem. Quem é que vai parar de trabalhar para cuidar de 5 meninos? E aí o que acontece? Quando a gente fala de livre planejamento familiar, de autonomia parental nesse aspecto, eu vou voltar para o que a Verilda falou na passagem anterior. A responsabilidade dos figurantes desse momento. Com um agravante, o nosso Supremo Tribunal Federal agora reconhece a tese da multiparentalidade e, pelo menos na tese que tem repercussão geral, não há nenhuma ressalva em relação a filhos havidos utilizando técnicas de reprodução. Então, Rita, na hora que você traz a discussão de que a filiação vem estabelecida no contrato, eu não vejo impedimento para, por exemplo, aquela mãe gestante subrogada, aquela barriga solidária, depois bater na porta do juiz e assim, eu quero o reconhecimento de multiparentalidade em relação a esse filho. E aí vai ser interessante, Verilda, porque o contrato dela com o casal não permite isso. Mas a discussão da multiparentalidade deve ser formulada no interesse do casal ou deve ser formulada no interesse desse filho que está vindo ao mundo? Olha aqui para o pessoal que está na pós. Quantos temas a gente tem para desbravar, tá? E aí, vejam, isso é uma advocacia extremamente especializada. É uma advocacia quase artesanal. E não vai ter ainda, nas próximas décadas, eu arrisco dizer, nenhuma aplicação de inteligência artificial que vai substituir a gente nesse tipo de discussão e nesse tipo de relacionamento. Não por enquanto, tá? A gente tem 10 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a ordem inversa, vou começar com o Luciano, passar para a Verilda, passar para a professora Maria Rita. Meus amigos, para mim o tempo voou, tá? A gente aqui, acho que manteve uma interação muito legal. Queria agradecer a participação do Dimitri, do Zé Maria, que está na sala, da Paula, do pessoal da pós, que já está estudando, espero que tenham gostado. E quem vai ver essa gravação e gostou do formato, nem sempre vão ter 3, 4 professores na sala, mas a gente tenta manter esse nível de debate em todas as aulas, tá? E eu vou passar a palavra para cada um, para em 1, 2 minutinhos, fazer suas considerações finais, aproveitar para deixar um recado para o pessoal. Começando com o Luciano, meu caro, já te agradecendo a participação, a palavra é sua. Ô, Marcos, eu que agradeço a você, amigo, agradeço a professora Maria Rita, a professora Everilda, a professor Dimitri, saúdo a todos também que estão aqui conosco, o professor José Maria, Kelson, o pessoal do IMADEC, foi muito legal, aprendi muito, o tempo voou, né? Já chegamos aqui ao nosso final e deixo aqui o convite para vocês, né? Quem não está ainda na turma da pós, vem conhecer a pós do meu amigo Marcos aqui no IMADEC, é uma pós de excelência, tudo que Marcos se dedica, ele faz com muito afinco, né? É uma pessoa muito cuidadosa, e, enfim, um corpo docente muito legal. Venham conhecer a especialização aqui no IMADEC. Marcos, sobre o que você pontuou apenas, né, a título de fechamento aí em relação a essa questão da inseminação, da fertilização, enfim, como você bem tangenciou, o que me causa apenas aí estranheza é que diante de uma completa ausência legislativa, a gente se apega à resolução do CFM, né, amigo? Eu não elegi as pessoas que fazem a resolução do CFM, né? Não foram colocadas lá através do meu voto, eu não as legitimei para legislar, e essa resolução se aplica, na verdade, aos profissionais da medicina. Elas são feitas sob o olhar do médico e não do paciente, na verdade.
A de testamento vital mesmo é muito clara ali, ela quer proteger o médico, ela não quer proteger, quer saber o que é que o médico faz na hora de querer ver o testamento vital lá, e não sobre o paciente. Está na hora do direito, meu amigo, desbravar isso aí, o poder legislativo, né? Está na hora da gente começar a produzir norma, ou se achar que não é o caso de produzir norma, se produzir como já vem se produzindo, saídas interessantes com base em principiologia e naquilo que já tem. Enfim, é essa minha questão. A gente sempre nesses debates vai para o CFM, né? Poxa, será que a gente deveria ir para o CFM? Né? Essa é uma... claro, é um marco, é algo para se apegar, mas será que a gente deveria dar tanta credibilidade assim às exigências do CFM, né? Enfim, essa é uma coisa interessante. Mas deixa o meu abraço, gente, foi bom demais. Obrigadão, Marquinhos, pelo convite. Tamo junto, meu amigo. Everilda, a palavra sua. Vamos lá, eu vou só fazer um adendo aqui a essas observações, essas reflexões super importantes sobre essas questões com os embriões, porque se a gente pensar, o direito tem revisitado muitas questões do sujeito de direito. Então, a gente estudava que o máximo que a gente tinha para o que não é nascido era o nascituro, e a ciência está empurrando o direito para estudar quem está bem antes. Tem um texto que fala assim, qual o direito dos que não nasceram? O embrião começa a bater na porta do direito, dizendo assim, quem sou eu nesse ordenamento? Se a gente pegar aquele caso da Sofia Vergara nos Estados Unidos, ela deixou os embriões guardados, se divorciou, e o ex-marido pediu para os meninos nascerem. Veja que interessante, né? Porque você contratualiza, a priori, uma discussão entre o casal, os nascidos, mas você começa a inserir o interesse de quem não nasceu. Porque imagine se essa petição, que não foi deferida, mas se fosse deferido, essa Sofia Vergara, a mãe que não autorizou a reprodução dos meninos, como é que chama, a gestação, ela seria uma mãe forçada, e aí, Maria Rita, a gente teria uma parentalidade forçada, o juiz mandou implantar os embriões. Eu não quis, mas eu vou ser a mãe, eu vou ter deveres alimentares, eu vou ter dever de guarda, se o pai abandonar o menino, eu vou ter que criar. Se essa criança nascer e quiser conhecer quem gestou, como origem genética, se a gente já reconhece isso para o pai que abandonou uma criança, imagine para uma mãe que gerou numa relação contratual. Então, eu acho que isso realmente vale uma discussão grande. Eu acho que nas turmas de direito médico isso deveria ser analisado nos cursos, um momento para se discutir o contrato específico desses embriões e dessas gestações, todas as possibilidades que pode se colocar em cláusulas, diante disso, do interesse de quem nasceu e de quem não nasceu. Que essa é a grande pergunta hoje que eu vejo entre os sujeitos de direito no ordenamento, são esses novos sujeitos que estão vindo. A gente já falou em futuras gerações, já falou de animais, e agora vem o embrião, batendo na porta do direito. Então, boas reflexões, eu quero agradecer por tudo que aprendi hoje à noite, por revê-los. Professor Luciano, a gente não se conhecia pessoalmente, estamos aqui virtualmente, é um prazer. Maria Rita e Marcos, meus amigos queridos, no Dia do Amigo, que bênção, que presente revê-los. Então, para todos que estão nos assistindo, para toda a equipe do IMADEC, recebam o meu grande abraço, que é um orgulho e uma alegria estar fazendo parte desse curso com vocês. Obrigadão, Marcos, pela oportunidade, e vamos embora. Vamos lá. Obrigado a você, meu amigo, pela participação. Rita, você fecha aqui o nosso evento, para mim, com chave de ouro. Suas considerações. Ô, Marcos, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Eu acho que as discussões aqui, elas ficam alimentando um outro momento, né, onde a gente possa realmente se aprofundar. Não tem como a gente também trazer todas as nuances de um tema tão complexo aqui, mas eu queria agradecer muito a Luciano, que eu acho que também é a primeira oportunidade que a gente tem aqui juntos de debater. Eu acho que eu ouvi em uma certa ocasião no Conrep, né, e dizer que foi muito bom estar com você, a minha amiga Everilda também aqui, que também participa do Conrep, estamos mais juntas aqui sempre em Pernambuco, a você, Marcos, que sempre abre essa oportunidade realmente para todos nós, vou aqui endossar as palavras de Luciano, né? E principalmente nessa experiência, que é uma experiência tão rica para quem é professor e advogado, né? É uma experiência que a gente quer trazer aqui, essa é a diferença dessa especialização, que é a nossa prática, não é o nosso dia a dia, não é o que nos chega, principalmente, que a gente quer discutir com todos esses alunos aqui maravilhosos.
E me despedir também do meu amigo José Maria, que está aqui na sala. Então, muito obrigada. E eu vou agradecer a quem ficou com a gente desde as 7 horas e aqueles que não puderam assistir ao vivo que vão ver essa gravação. Celso, meu caro, eu acho que a missão está cumprida e vou desejar boa noite a todos. Agradecer aos professores pela doação do tempo de vocês, aos alunos da pós, professor Dimitri, um abraço aqui de todos nós 4 aqui. Estamos esperando você amanhã na sala de aula e fiquem ligados, a gente vai fazer outros eventos. A gente já tem alguma coisa marcada sobre direito de associações, vai ser o próximo módulo da pós, para que vocês possam conhecer alguns dos professores da pós. E até a próxima. Mas, por enquanto, pessoal, foi ótimo, queria agradecer. Boa noite para todo mundo. Vamos encerrando por aqui. Bom? Até a próxima. Até a próxima.